Estamos de regresso, Trio de Ataque, a opinião que conta nos domingos à noite, com Rui Oliveira Costa, João Goberne e Miguel Guedes. Temos o Sporting nesta altura na liderança do campeonato. 4 vitórias em 4 jornadas para a equipa de Jorge Jesus. Vale a pena recuperarmos aquilo que disseram os treinadores depois do encontro do Sporting frente ao Moreirense. Pepe a dizer que a equipa minhota acabou por ficar condicionada pelo facto de ter jogado com 10 jogadores durante grande parte do encontro. Jorge Jesus destacou as estreias de alguns reforços. Notou-se hoje aqueles 4, alguns um bocadinho fora da água, entre os quais o Bas Dost, a jogar um bocadinho aí com as ideias dele, não é essas que a gente quer para a equipa, pouco em jogo, mas fez um golo e na segunda parte melhorou um bocadinho, também sentiu-se mais confiante. Todos os outros 3, o Marco talvez o que tivesse mais à vontade, também é normal. O Elias nota-se que ainda tem que aumentar a sua intensidade de jogo. Pegar um pouco ainda o time de jogo, o que o Mister quer, o que ele pede nos treinamentos, pouco a pouco aprendendo a filosofia de trabalho dele e colocando em prática. Parabéns ao Sporting, foi melhor. Agora tenho pena de não termos lutado de igual para igual com as nossas armas, com as armas do Sporting. Tinha sido melhor para o espetáculo e teria sido melhor para nós também. Há 22 anos que não havia um arranque tão bom do Sporting no campeonato, desde a temporada 94-95. Rui, boa noite, com 4 vitórias consecutivas, com a incorporação de vários reforços. Ficaste satisfeito com este triunfo do Sporting? Com certeza que fiquei satisfeito. Ganhar também sempre... pela forma como foram incorporados os reforços? Sim, ganhar é sempre bom. Pela forma como foram incorporados, pela forma como foram recebidos em Alvalade, que também relevo isso. Acho que isso é importante, uma ligação da massa adepta, pronto, que ficou sem João Mário e com Slimani e agora tem que incorporar os novos. E isso é importante. O jogo também se proporcionou e Jorge Jesus mexeu colocando-os, tirando o Bastos, que se jogou de início, colocou-os quando a equipa estava por cima e a ganhar. Portanto, o que é normal, um jogo em casa. E, portanto, creio que correu bem. Creio que é um percurso que está a ser percorrido. Ganhar 4 jogos, são 4 jogos. Mas já não acontecia há 22 anos. Sim, mas... Não e 5, temos de recuar ainda mais uma temporada, até 93-94, com o saudoso Bobby Robson, com 5 vitórias nas 5 primeiras jornadas. E depois acabou mal. Sim. Porque o meu amigo Sousa Cinta despediu e ele foi para o Porto e foi campeão, portanto. Ou não é? Exatamente, não, é essa temporada. Não? Sim, é essa temporada. Eu por acaso acho que foi. Não, o campeão foi o Benfica, desculpa. Não, está bem, mas ele foi para o Porto e o Sporting. Sim, claro, não, essa parte quando não. Quando o Bobby Robson o campeão é o Benfica, mas ele vai para o futebol. No ano seguinte, quando o Bobby Robson começa a época no Porto, o campeão é o Porto. Mas ele saiu, portanto, não estou a dizer que... E iam em primeiro, vocês. Sim, com um ponto de avanço. É verdade. E lá foi ele e veio o Carlos Queiroz. Pronto. Que na altura me disseram o Queiroz. Mas pronto, enfim, é a história. Estou só a dizer que isso vale o que vale. Mas, de qualquer modo, é sempre melhor 4 jogos, 4 vitórias. E não é 4 jogos, 4 vitórias, é o Porto. Quer dizer, não... Portanto, o Sporting, nos clássicos, que contrariamente ao que muita gente diz, que isso define pouco. Hoje em dia define, porventura define mais. O ter ganho ao Porto é relevante, porque é um embate direto. E de modo que eu acho que correu bem, o Sporting jogou bem. Não fez um grande jogo, fez um bom jogo. Fez um jogo com algumas poupanças, a substituição do Adriano, do Gelson. Tem um jogo em Madrid na quarta-feira com elevadíssimo grau de dificuldade. E o Jorge Jesus tem agora o Sporting, isso é que talvez seja aqui a novidade. Não é 11 mais 2, tem para aí 17, 18 jogadores de nível muito aproximado. E em que pode fazer aquilo que se chama uma gestão de plantel, que um treinador tem sempre que fazer, só que às vezes faz com peças mais fracas. Aqui as diferenças de nível não são muito elevadas. E é aí que eu acho que o plantel, estou a falar de plantel, porque só jogam 11 cada vez, é mais importante. Corre bem. Acho fundamentalmente que há uma boa ligação entre Bruno Carvalho e Jorge Jesus, presume-se, não sabemos como é que falam,
Mas tanto entre o presidente ou o treinador e os adeptos e a bancada, aquilo que eu sinto em Alvalade é que está tudo aquilo que, como os brasileiros dizem, numa boa. Isso é muito importante, quer dizer, há um ambiente positivo, há um ambiente ganhador, enquanto se for ganhando, isso ajuda muito. O próximo jogo é muito difícil, em Vila de Conde com o Rio Ave. Considero das 3, 4 deslocações mais complicadas que o Sporting E antes tem. disso há um jogo das Champions em Sim, Madrid. mas isso é outra coisa. No campeonato, eu acho que o jogo... Claro, mas o Sporting tem agora 2 jogos de grande dificuldade. Diferentes, obviamente. Jogar em Vila do Conde não é mesmo jogar na Barrabéu. Não, vamos lá ver. É porque se o Sporting não ganha, perder em Madrid, eu não digo não ganhar, se empatasse já era um resultadão. Mas perder com o Real Madrid em Madrid, qualquer equipa do mundo perde com o Real Madrid em Madrid. Não há nada de outro mundo. A novidade é se não perder com o Real Madrid em Madrid. Ora bem, ao passo que em Vila do Conde não. É um jogo muito, muito importante. Eu ainda me lembro daquele corte do jogador do Rio Ave, que a bola foi à trave, não é? E depois o Benfica ganha o jogo. Deu um campeonato. Se não tem sido esse gol, o Sport tinha sido campeão. Portanto, a saída na altura em que foi a 3 jogos de fim, parece que estou a ser Até factual. porque o Sporting nunca, ao longo da temporada passada, nunca teve golos desse género. Com certeza que teve, então, não digo que não. Mas a ida à Vila de Conde na próxima jornada é uma saída muito difícil. E é porventura o jogo mais difícil do Sporting, nos tempos mais próximos. Porque o de Madrid, difícil é. Mas o grau de dificuldade também Mas releva, é outro nível, não é? É outro nível. releva. E a pressão é diferente para a própria equipa do Sporting. Epá, não sei o que é que está na cabeça dos jogadores do Sporting de disputar uma Liga dos Campeões e disputar um jogo com o Real Madrid fora. É evidente que é uma carga tremenda. É evidente que é um jogo que alguns jogadores não repetem na vida. Não é? O jogar para a Liga dos Campeões em Madrid, com o Real Madrid, há jogadores que provavelmente, enfim, expectavelmente, não repetirão. E de modo que isto tem também, calculo eu, que se por acaso lá fosse, uma adrenalina, embora a adrenalina não dá para ganhar um jogo, conta muito. Dá para correr mais, não é? Mas Pois, ganhar depois logo se sim, vê. mas é um jogo que eu vejo, acho que o Mas Sporting... é motivador, claro, que é jogar no Bernabéu. Ultra Das motivador. duas, uma, ou entram cheios de medo, ou se pensarem que é uma boa Jesus já oportunidade. disse que não haverá nem medo, não, nem ainda bem, eu O que eu espero estou que a não haja. dizer é o tal jogo que o resultado não é altamente penalizador. Até porque o Sporting pode perder com o Real Madrid em Madrid e passar a fase de grupos. A menos, e atenção, e fica registado que eu não desejo isso, a menos que aconteça ao Sporting, levar uma cabazada em Madrid e aí psicologicamente abala. Não sei. Não sabes? Não te lembras do Sporting Bayern Munique e do Bayern Munique Sporting Não no me tempo lembro do com Paulo o Paulo Bento? Bento, sim. Abalou. Conheço a tese, admito que seja verdadeira, tenho dúvidas. Conheço, e acho que há quem diga que um resultado desse tipo, que abala muito, muito... Epá, não sei dizer, não sei, houve. Pronto, eu pelo simples não, eu espero que o Sporting não perca em Madrid. Espero mesmo que não perca. Se o Sporting perder em Madrid é um resultado normal, foi isso. Rui, está bem, se perder 2-1 é um resultado que até pode ser simpático, depende da exibição depois. Agora, se perder 6-0 não é simpático por perspectiva nenhuma. Não, o perder nunca é simpático. O perder nunca é simpático. Mas dentro da perda há a grande perda e a pequena perda. Eu estava aqui a insinuar Sim. que o jogo do Sporting em Vila de Conde é mais relevante. Portanto, foi Pois, o que isso vai- de isso algum modo... Isso vai na linha da tua doutrina habitual. Pronto, mas eu tenho uma. Com certeza. Mais do que isso, vem na linha da doutrina de Jorge Jesus o ano passado. Que Se bem este que ano- agora, que com a Liga dos este Campeões, é ano- diferente. Agora, é evidente que uma derrota copiosa em Madrid, utilizando um nome que o Sporting conhece bem, se acabala, não é? Se acabala muito, porque é evidente que estamos a falar de algo que deixa marcas profundas. Também me lembrava disso. Não é a mesma coisa abalar-se por uma derrota com aquele clube, como é que se chamava? Albanês? Já não me lembro. Skanderbeu. Sem qualquer menosprezo, É verdade. ou com o Real Madrid. Portanto, é evidente que com o Real Madrid terá consequências que abalarão muito mais o Sporting, mas estamos todos convictos e a fazer figas
para que seja uma jornada vitoriosa, pelo menos que o Sporting traga um resultado que permita não só pensar em continuar com o sonho da Liga dos Campeões, mas também não se sentir abalado do ponto de vista competitivo na Liga dos Campeões. Eu sou um dos poucos sportinguistas. O Sporting pode. Eu sou um dos poucos sportinguistas. Portanto, esta coisa de pensar no Rio Ave faz sentido, mas é só o jogo seguinte. E tu sabes isso, eu não é? sou um dos poucos. Isso é muito ao Jorge Jesus, à competição europeia de Jorge Jesus. Mas tu sabes que estás na Liga dos Campeões. Pode parecer estranho. Eu ia-vos fazer, entre aspas, o elogio. Eu incluo-me entre os poucos sportinguistas em que acho que as vossas palavras no concerne a isto são sinceras. Porque a maioria dos adeptos portugueses consideram que quando o Miguel, o João ou eu dizemos que gostaríamos que o outro clube ganhasse, que somos, no mínimo, cínicos. Mas isso há gente de pouca fé em todos mas os setores. eu não acho no que o Miguel e o João sejam cínicos. Pronto. Se fosse com o Barcelona, eu tinha mais dificuldades. Aí ficavas de viver. Em competições internacionais. Se puderem perder os 30 jogos que faltam do campeonato, maravilhoso. Mas eu estava a dizer agora, na Liga dos que Campeões, me não quero que o incluo nos Sporting ganhe. sportinguistas que acho que os meus colegas de O que é que eu programa hei de são fazer? sinceros. Provavelmente, se tu desejares a mesma coisa ao Benfica, também haverá muitos benfiquistas que não acreditam em ti. Mas eu lamento que isso seja assim. Sim, Meus caros, e em relação a este jogo do Sporting, Miguel, a este percurso do Sporting até agora, há 22 anos que não acontecia isto, é o Sporting mais forte das últimas épocas este? Não se pode dizer que não seja relevante. É um dado estatístico, é um dado de acontecido cronologia, é um dado histórico e obviamente que tem o seu sentido e tem que ter a sua valoração. Agora, isso não é isso que faz ganhar jogos, como é evidente. Parece-me que o Sporting tem um bom arranque de campeonato. É evidente que também vem embora com uma equipa relativamente mudada, sobretudo depois do fecho do mercado, com todas as contratações que acabou por efetuar, o Sporting entra neste jogo, por exemplo, com uma linha avançada, enfim, bastante distinta do passado, com duas estreias, no 11 titular, o Bas Dost e o Campbell. Depois faz estrear também 3 reforços, o Markovic, o Elias, o André. É uma equipa, do ponto de vista, sobretudo, atacante, nova, renovada. Melhor ou pior, é difícil dizer. Podemos fazer um juízo de prognose, pensar que poderá ser certamente uma equipa diferente. Não são jogadores iguais, alguns nem sequer parecidos são. E o Sporting tem aqui um caminho para fazer e eu julgo que isso também se notou bastante na primeira parte. Acho que o Sporting faz uma primeira parte muito tímida, muito pouco conseguida, pouco entrosada. Começa bem o jogo, mas rapidamente se percebe que automatismos naturalmente não podem existir. Depois faz uma segunda parte muito mais capaz, também muito fruto do facto do Moreirense estar a jogar com 10 desde os 30 e 34 minutos. Obviamente que as coisas ficam mais facilitadas e o Sporting jogou bem com isso. Parece que a expulsão foi justa? Sim, parece-me que a expulsão foi justa. Parece-me que sim. Eu tenho alguma dúvida. Acho que a segunda falta é uma falta quase avermelhada. Ou seja, poderia ter sido vermelho direto. Poderia ter sido vermelho. Por outro lado, acho que a primeira falta não mereceria amarelo. Parece-me. Mas, obviamente, que não há medo em arbitrar bem o Sporting, e nesse sentido, como não há medo de arbitrar bem o Sporting, considero que até terá sido uma expulsão justa, correta. Há também algumas dúvidas no primeiro lance do gol do Gelson. O Gelson ganhou este hábito da bola de lhe resvalar no corpo, não é? Ou vai a peito, ou vai de lado, ou vai a braço, como eu penso que aconteceu no caso do jogo com o Foco do Porto em Alvalade. Mas desta vez, embora haja imagens onde parece que terá tocado no braço, julgo que a bola terá resvalado apenas e só no corpo. É a minha interpretação, admito que haja outras, mas também, mais uma vez, volto a dizer, não há medo nesta altura de arbitrar bem o Sporting e, portanto, eu acho que o Sporting nesta altura tem sido a equipa menos poluída por más arbitragens neste campeonato e, mais uma vez, o Sr. Nuno Almeida faz, penso eu, uma arbitragem boa e o Sporting ganha com toda a justiça, onde tudo correu bem, deu para estrear jogadores, deu para salva de palmas e ovação de coração de leão a Adrian, tudo correu bem. Penso que o Sporting não pode pensar no Rio Ave antes de pensar no Real Madrid. O Real Madrid poderá ser muito importante, até do ponto de vista de Jorge Jesus encarar ou não a competição a sério. Eu sei que Jorge Jesus já disse que a Liga dos Campeões é a Liga dos Campeões, a Liga Europa é a Liga Europa, o ano passado foi o ano passado e agora não se pode fazer tanta rotatividade de jogadores. E definiu como objetivo a passagem da Liga dos e como é importante que é. É evidente que para o seu percurso, para o seu percurso pessoal, o ano passado, Jorge Jesus é muito claro. Jorge Jesus sempre foi muito claro. Para o seu percurso individual, a Liga dos Campeões é fundamental. Tenho uma opinião diferente. E como ao percurso individual de Jorge Jesus, normalmente um dos clubes onde está se confunde com a própria ideologia do clube, é naturalmente que a Liga dos Campeões é importante para o Sporting. Parece-me que se o Sporting conseguir um bom resultado em Madrid, poderá ser também uma forma de Jorge Jesus, definitivamente, eu tenho algumas dúvidas,
levar esta competição a sério. E acho que o Sporting, obviamente, precisa e merece isso. Não, posso, desculpa lá. Eu acho que, com certeza, que o Sporting leva todas as O competições. Sporting leva, como levava a Liga Europa ano passado, Rui. Com certeza que leva às O competições. Sporting a sério. leva. Agora, Mas é preciso alguém que comande que também leve. Eu não sei o que é que está na cabeça do Jorge Jesus, não faço ideia. Mas viste o ano passado? Sentiste o ano passado? Não, senti, não. Sentiste Não essa observo espécie de o resistência sentido. precoce? Não é? Não. Estás a perguntar a mim. Não, mas não te esqueças que o Rui era um partidário Da gestão do assembleia. abdicar em função do campeonato. Portanto, Mas mais uma vez o Rui acaba de dizer, é mais importante o jogo com o Rio Ave do que o Real Madrid. Eu não posso ser mais claro qual que foi. não, mas eu não estou. Não posso ser Eu mais posso não coerência, concordar, isso, eu sem posso não dúvida, concordar com a tua tese. Mas tenho uma tese. Não, mas posso não concordar. Agora, neste tenho momento uma. nem sequer estou a contestar. Acho que estás a ser coerente com aquilo que disseste no ano Não, passado. e sabes- não sei é se os sportinguistas, de uma maneira geral, ficam muito satisfeitos com essa Os ideia. Sportingistas, de uma maneira geral, o que é que eles queriam? Outra coisa. Mas acho eu que eles pensam bem. Não sei, isso não sei. Quer dizer, como... Então e depois, tem que ir com a maioria? Não, mas eu também não me quero meter no foro íntimo. Não, mas não tem a ver Mas com... achas que o, não é achas- foro achas que íntimo, o é uma Sporting- análise. Achas que o Sporting não tem equipa para disputar duas competições tão importantes como a Liga dos Campeões e... Então- Não, diz-me, o Sporting investiu brutalmente na sua equipa. Faz contratações Estás a pôr a supostamente pergunta extraordinárias. para tentar que eu diga que o Sporting... Não, eu não te quero comprometer, quero ouvir a tua opinião. Achas que tem ou não tem equipa Não, para duas com certeza que não competições? tem. O Sporting tem equipa para passar uma eliminatória com o Real Madrid e o Borussia Dortmund. Equipa não tem, pode passar, mas a equipa não tem. Então tem equipa... Não sei, só estou a Não, perguntar. mas estou-te a perguntar, com certeza que não, estou a dizer objetivamente. Então defendes a rotatividade? Não é defino. Defendes. Qualquer observador europeu acha que o Sporting tem equipa melhor que o Real Madrid ou o Borussia Dortmund. Isso é meio cego. Isto não é uma, ao contrário do que o treinador diz, isto não é uma ciência. O quê? E mesmo a ciência tem que se lhe Mas diga. pronto, mas... Tu estava a pensar, eu Então o objetivo do Sporting será... ouvi esta semana o terá de presidente ser a do Liga Sporting Europa, dizer que tinha terceiro contratado lugar. quem queria. nada disso. Os vistos não chega. O objetivo do Sporting é evidente. Um objetivo é um objetivo. Não custa nada traçar. Eu ponho aqui o objetivo, é aqui. E depois as árvores não Mas, sobem... objetivamente, As árvores não sobem até ao céu. Portanto, a minha racionalidade leva-me a dizer que o Sporting tem uma equipa inferior ao do Real Madrid e ao Borussia Dortmund. Isso parece uma evidência. Se perguntasse a um cidadão espanhol, italiano, esloveno, dizem-te o mesmo. Portanto, acho que pode passar, com certeza que pode. Porque isto não é voleibol, não é ténis. O melhor nem sempre ganha. E claro que pode. Essa é que é a Mas quais são as hipóteses? As hipóteses são menos de 50%. Há alguma caixa de apostas que dê ao Sporting a passar a fase de grupos da Liga dos Campeões? Em alguma parte do mundo? como favorito em relação ao Dortmund e ao Real Madrid, acredito que não. Então pronto, não há nenhuma. Então se não há, eu estou só a dizer, independente de ser português, de ser sportinguista, Mas não há o que é que fazes? competes. Competes. Não é nada. Então o que é que tu Muda fazes? jogadores. Só põe a O equipa quê? principal A questão com o é, Legia de Varsóvia. Privilegias ou não privilegias o Campeonato Nacional em detrimento da Liga dos Campeões, a passagem aos oitavos de final? A pergunta do Miguel agora é outra. Está a dizer se eu Sempre acho foi que... a mesma, pá. Era isso que eu te queria perguntar. Como é que tu fazes? Como é que tu geras essa expectativa? Como o ano passado, basicamente desistindo da competição, rodando imensos jogadores à espera que a sorte apareça, ou apostando verdadeiramente na competição, assumindo que grande parte dos jogadores não poderão ser rodados? Então é assim. Não faço ideia o que é que o Jorge Jesus vai fazer. Ponto 1. Segundo, acho que o Sporting até tem um plantel Ora, que dá para as duas hipóteses. é isso. Pronto. Acho que sim. Estás a perguntar o limite. Se fosse o treinador, era claramente a segunda. O jogo mais importante é o Rio Ave. Se fosse eu. Mas que o Jorge Jesus não responde. Se fosse eu, acho que as hipóteses do Sport pontuar em Madrid são 10%, 15%, 20%, 25%. Então, quer dizer, vais a Madrid com o Elias? É isso, a jogar? Não, Não, estás a perguntar, Miguel, Vamos tu mas testas, com o Bruno Paulo pelos Lins. vistos testas que eu te digo o que acho. Nada disso. Nada disso. Não, isso que é o Precisamente estou a querer ouvir-te e a convocar-te a dizer-me o que é que tu achas. Eu quero saber a tua opinião sobre o Sporting. Não tenho aqui nenhum outro Sportingista que eu saiba. No fundo, queres saber é se Jorge Jesus vai lançar a equipa E mais qual é a forte opinião para o do jogo com o Real sportinguismo? Madrid. É isso, não é? É porque Ou hoje se deve fazer. Manel, hoje em dia a questão da equipa mais forte no Sporting, felizmente para o Sporting, Claro, há várias opções. é uma coisa diferente do que era. Por exemplo, Bryan Ruiz, que não jogou neste encontro, se for titular frente ao Real Madrid, é uma opção de primeiríssimo plano para Jorge Jesus. Com certeza, eu acho que vão jogar os laterais que não jogaram. Não jogaram, exatamente. O João Pereira e o Martim. E a equipa mais forte, tenho dúvidas. Claro. Quer dizer, é evidente que o Sporting tem uma possibilidade de rotação
em que é um pouco discutível qual o melhor lateral direito. E essa é uma diferença em relação à época passada? Essa é uma diferença grande. O que quer dizer que o Jorge Jesus, o treinador do Sport, que é o Jorge Jesus, tem uma dor de cabeça menor. Porque não há bem uma equipa A e uma equipa B. Tem. Agora, estás a perguntar a mim o que é que eu acho que ele deve fazer. Epá, o Jorge Jesus, o treinador do Sporting, espero que seja competente e racional e que analise quais são as hipóteses que tem de pontuar em Madrid ou de ganhar em Vila de Conde. É isso que eu exijo de um treinador do Sporting. Ponto. É para isso que ele está lá e é para isso que ele é bem pago. Não é para outra coisa. Não é agora para curtir como um adepto de bancada. Os adeptos de bancada sei o que é que querem. Era o que o Miguel Guedes queria que eu dissesse. Eu sou adepto. Claro que sou. Mas não digo o que dizem. Quer dizer, não estou aqui. O Lulante, vamos a Madrid e tal, vamos a eles, mas eu não vamos lá ver. Ainda bem, digo eu, particularmente, ainda bem para o futebol português que em 1964 o então treinador do Sporting não seguiu a tua tese, porque senão o Sporting nunca tinha ganho eu a lembro da taça final dos de Viena e pensar que diabo estamos tramados com o Bayern de Munique, mas afinal não tinha houve um treinador que me surpreendeu. Como nenhuma equipa portuguesa na Europa, em teoria, e se for aplicado o racionalismo que tu defendes, ganha coisa nenhuma. Mas quando o Benfica é campeão europeu, quando o Benfica vai às finais europeias que vai, quando o Futebol Clube do Porto, jogando com o Bayern de Munique em 87, entrando na Liga dos Campeões em 2004, com os tubarões todos, depois, enfim, teve alguma sorte no sorteio, tudo bem. Nunca era a melhor equipa. E, no entanto, superou-se, e, no entanto, quis ganhar, e, no entanto, ganhou, e, no entanto, ganhou o título nacional também. No ano passado, eu lembro-me do pessimismo reinante nos grandes especialistas do futebol português, quando o Benfica jogou com o Zenit, porque tinha menos plantel, porque tinha menos não sei quê. Era tudo mau. Eliminámos o Zenit. A seguir vai o Bayern Munique, que a última vez que jogou com o Sporting foi o que foi, a última vez que jogou com o Porto foi o que foi. Fomos eliminados por um gol de diferença. Um gol de diferença. E jogámos sempre com a equipa principal. E chegámos ao fim da época e fomos campeões nacionais e ainda ganhámos a Taça da Liga. Que diabo? É mau? Mas com certeza que é ótimo. Então... Mas o que é que tem isso a ver com o 74 do Sporting? 64. Hã? 64. É a mesma coisa. O Sporting também, nessa altura, com certeza que a nível europeu, não teria uma equipa tão vantajosamente mais forte que lhe permitisse... Do que o quê? Do que as outras que estavam na taça dos vencedores das taças? Não tinha. Pronto, está bem. Sabes que ganhou o MTK da Hungria. Sei. Sim. Empatou 3-3. Sim. Depois, da finalíssima, ganhou 1-0 com o Canto Moraes. Sim. A equipa do Sporting era superior ao MTK da Hungria. Era. Mas ao longo da prova toda era superior a todas aquelas com que jogou? Não, sim, em primeiro lugar. Não... Então deve ter sido o único caso. Não era o único caso. Jogou com o Manchester United, jogou com tinha mais equipa que o Lyon nas Manchester meias finais, quartos de final Manchester United, Apoel de Chipre. Quando o Benfica é campeão europeu em 2 anos consecutivos, um contra o Barcelona e Atalanta na primeira. Outro contra o Real Madrid de Di Stéfano, à partida eu olho para aquilo e digo, isto não vai. Percebo a estratégia. E, no entanto, ganhámos 3-2 ao Barcelona e 5-3 A questão da estratégia do Rui é inteligente. No fundo, o que está aqui em cima da mesa, o Sporting já tem feito, é baixar a fasquia. Claro. Claramente baixar a fasquia. Não prevendo, obviamente, um resultado ao dia 11 em Madrid, que eu acho que o Sporting não vai ter. Acho que o Sporting se vai bater bem. Se quiser, vai-se bater bem. Estou convencido que o Jorge Jesus vai querer. Jorge Jesus vai querer. E, como tal, as coisas poderão correr bem. Mas, no caso, é um grupo difícil, nós sabemos, e acho que há claramente aqui uma tentativa de primeiro lugar. O Sporting quer conquistar o Campeonato Nacional, eu percebo. Vão 14 anos, 15 anos. É evidente que isso é importante, é fundamental. Mas eu julgo que não é uma estratégia de risco para um clube com a dimensão do Sporting. Sim. Pelo contrário, será um risco durante 2 anos consecutivos não apostar nas competições europeias quando se lá está. Não é um risco para o Sporting enfrentar esta competição da Liga dos Campeões com a capacidade, e não com a certeza, mas com a enorme possibilidade de que é possível perfeitamente passar os oitavos de final, não comprometendo o Campeonato Nacional.
E o Sporting tem uma bela oportunidade de afirmação. Quando o Porto jogou... não, tem uma péssima oportunidade de afirmação. Não é nada. Quando o Porto jogou com o Roma, depois de cair a ficha, o que nós dizemos, o que nós portistas dizemos, é nós, para ser grandes, temos que jogar com os grandes. Não há que ter medo nenhum. O João está-se a referir... Não tem que haver medo. O Sporting tem equipa. O João referiu-se a 64. O Sporting perdeu em Manchester 4-1 e ganhou em Alvalade 5-0. O Osvaldo Silva fez uma exibição de outro mundo. E o Mascarenhas marcou 2 ou 3 golos. Eu vi esse jogo. Mas jogaram com a equipa principal? Com certeza que jogou. Mas a equipa principal joga sempre, essa questão não se coloca. Bem, é? Na altura. Foi a equipa que jogou o ano passado com o Skenderbeu, era a principal? Estou-te a dizer o que se passou. Tu estás a referir a 64. Mas estou a questionar se em 1964 o espírito do Sporting era um espírito de conquista ou era um espírito racional e pragmático, como tu defendes? Não, de conquista é sempre. A conquista não é impeditiva do racional e pragmático. Peço desculpa. São completamente compatíveis e até devem ser coincidentes. Não podem ser antagónicas. Se puderem ser coincidentes, maravilhoso. Não podem ser antagónicas. Eu vi o jogo em Alvalade, dos 5-0. Perdemos 4-1 em Manchester. O Mascarenhas marcou 2 ou 3 golos. O Osvaldo Silva fez um jogo de outro mundo. Depois jogou com o Atlântico e depois jogou com o MTK. Mas só me estás a ajudar. Eu conheço a história do Sporting, como calculas, portanto, enfim, claro. Essa foi... Portanto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa... Tu sabes que era a Taça Vencedores em 1964. És mais novo que eu, mas deves ter uma ideia. Alguns que estou a ouvir nem sabem o que é. Foi a única competição europeia que ganhaste. Não podes desvalorizar. Mas não estou a desvalorizar, estou só a dizer que é diferente. O Benfica foi campeão da Taça dos Clubes Campeões Europeus. Pois foi, 2 vezes. Liga dos Campeões nunca foi. Sim, achas que há alguma diferença ou não? Não é só de nome. É que estão lá 4 ingleses, 3 italianos, 4 espanhóis. É que isso mudou. Mudou o quadro. Mudou o quadro. E quando mudou o quadro mudou. Mudou o quadro mudou. Eu acho que a fasquia está claramente rebaixada. E faz sentido. Eu acho que o Sporting... Os meus colegas queriam que o Sporting fosse obrigado a ganhar. Não é obrigado. Eu só espero que o Sporting tenha este discurso para fora, porque é um discurso inteligente. Este meu discurso não é o do Sporting, é o meu, só o do Sporting. Um discurso inteligente no sentido de baixar a fasquia, mas que internamente o Sporting seja o clube que tem que nos habituar a voltar a ser um clube vencedor a nível europeu e que não desista das competições. A minha intervenção no momento em que começam a cair as primeiras pingas. A minha intervenção é só a mim e mais nada. O discurso do Sporting é o discurso do Sporting. O meu é o meu como comentador. Ponto. Como é evidente. Não é isso que está em causa. Só acho que há um pouco de falta de ambição perante o primeiro pingo da chuva. Mas deixa-me só então fazer... desculpa do meu racionalismo. Não peço nada que pedir desculpa. É a tua tese e acho muito bem defendido. Mas deixa-me só fazer um desabafo final. É que há uma coisa que me faz muita confusão. Qual é? É ter o 13º treinador mais bem pago do mundo só para ganhar o campeonato nacional. Isso é que me faz muita confusão. Então há quem tenha o 4º mais bem pago do mundo também só para ganhar o campeonato nacional. Porque quem ganha a Liga dos Campeões só ganha um. Sim, está bem, com certeza. Ter o 14º. Mas não abdicam, vão à luta. Mas aquilo que eu te quero dizer... O abdicar é que não existe. Quando se joga na Albânia como jogou o Sporting no ano passado, estás a abdicar e tu sabes disso e tens consciência disso. Agora, quando o Sporting diz, tal a diferença dos orçamentos, coisa não sei o quê, está bem, a diferença dos orçamentos dos jogadores, que são aqueles que vão para dentro de campo. Então, mas depois o mago, o estratega, o cientista, o homem, ele é o treinador mais bem pago a seguir os que estão à frente dele. O 14º é o segundo. É o treinador mais bem pago a seguir a ele próprio ano passado. Mas espera aí. Mas é que à frente dele só estão os treinadores. Só estão os treinadores dos grandes campeonatos, Inglaterra, Espanha e Alemanha. Nem sequer há treinadores em Itália mais bem pagos que o Jorge Jesus e o treinador do Paris Saint-Germain. E o Sporting, pergunto eu, o Sporting paga aquilo que paga a Jorge Jesus só para ele ser campeão? Eu sei que é muito importante para o Sporting. Claro. Não é que no ano passado também já era o treinador mais bem pago em Portugal e não foi campeão, não é? Acontece. Está bem. Mas são filosofias. Tu tens mesmo um problema com o que o Jorge Jesus ganha. Eu? Não, é a 20ª vez que Oliveira Costa desde que ele saiu do Benfica, 20 vezes. Não é. Não, então são só 17. Não, em relação a isso, em relação a isso acho que estás um bocadinho confuso. Mas além do mais, deixa-me só dizer-te uma coisa. Aquilo que Jorge Jesus ganha no Sporting é que é uma coisa que nunca me dará nenhuma bala ao pífaro. A mim também não. Não sou eu que pago. A mim também não.
É só isso. Quem paga é que podia ter consciência do que paga. Mas já agora... Qual é a diferença de receber 4 ou 5? Não, mas e 8 já agora? É igual mas foi aumentado ou não? Se tu não sabes a diferença entre receber 4 ou 5, desculpa lá. Mas foi aumentado. São só 25% a mais. É um aumento salarial de 25%. Foi aumentado ou não? O quê? E não foi de 4 para 5, foi de 5 para 6. Foi aumentado de 6 para 8? Não faço ideia. Não? De 6 não, porque ganhava 5. Não, este ano já ganhava 6. Não sei, não... Há quem diga que foi 6 para 8. Não sei responder. Só para tentar confirmar. Mas não sei, sinceramente não sei. Mas se soubesse... Apoiavas 8. Vamos lá ver. Agora vou discutir o seguinte. Eu alguma vez na vida... Paga 6, paga 8. Desculpa lá. Eu acompanho o futebol antes. Nunca entendi com boa política poupar no salário de um treinador. Sim, mas gastar imenso, achas que é boa política também? Não é o caso. Estou só a dizer, nunca entendi. Mas estou a dizer do ponto de vista conceptual, não me estou a referir aos Jorge Jesus. Nunca entendi que fosse uma boa política poupar no salário de um treinador. Vês isso como um investimento? Mas não é isso. É todo treinador que acha que um jogador que vale 1 passa a valer 10. Com 3 anos de trabalho ou 2. Nunca entendi como política, como filosofia. Eu, se fosse um jogador de Massado, a questão do salário do treinador era uma questão que tinha de se enquadrar na valorização do plantel. Um jogador que pega num jogador que vale 1 e que vende por 10, ganhou 9. Dá para se ganhar 4,5, tem 2 anos de salário pago. João, portanto, resumindo a tua tese, estás de acordo com aquilo que disse o Jorge Jesus, ou no fim da época passada ou no princípio desta, que com o apuramento para a Liga dos Campeões já pagou o contrato todo, não é? Está certo? Objetivamente e tal, fazendo as contas, devem dar-lhe. Está bem. João, vamos falar de alguém que, tal como o Jorge Jesus, trocou o Benfica pelo Sporting, não de forma direta, mas que se estreou agora com a camisola do Sporting. Gostou-te ou não ver Markovic jogar em Alvalade pelo Sporting? Aqui tenho que seguir as pisadas do Rui Oliveira Costa e separar o emocional do racional. Emocionalmente, gostou-me, porque aquele homem só tinha jogado em Portugal no Benfica, fez algumas coisas... Uma época só, é verdade, não é? Só jogou uma época. Fez algumas coisas verdadeiramente simpáticas no Benfica, nomeadamente, acho que o melhor gol que ele marcou em Portugal foi ao Sporting, por acaso, que arrancou em slalom, passou para aí por 3 ou 4 e depois perguntou ao Patrício para que lado é que ele queria, agora está a jogar para o outro lado. Racionalmente, acho que não, sinceramente, acho que não. Primeiro, acho que num ano não se constrói uma ligação afetiva a um clube tão grande como isso. Segundo, Markovic conseguiu o destaque, com um treinador chamado Jorge Jesus, que agora está no Sporting, e, portanto, acho perfeitamente natural que voltem a trabalhar juntos. Depois posso esperar ou não que ele consiga fazer as mesmas coisas engraçadas que fez no Benfica. Espero que não. Mas não... Enfim, há aquela coisa quando ele entra com a camisola do Sporting e tal, e eu vejo naturalmente, os adeptos do Sporting a aplaudir o Markovic. Claro que custa um bocadinho, mas depois passa depressa. Pois, já que estamos a falar do Sporting, vamos ao teu topo e fundo? O meu topo é o Sporting, e por aquilo que no princípio aqui da conversa disse, é o Sporting no seu todo. Por isso é que não o individualizei. O Sporting no seu todo tem a administração da SAD e o presidente, Bruno Carvalho, sem dúvida. A equipa técnica, com Jorge Jesus, sem dúvida. O plantel, com os seus capitães, Adrián, William de Carvalho e Patrício. Parece uma coisa de fim de época. O quê? Já estás a festejar alguma coisa? Não sei. Não. Parece uma coisa tão entusiasmada que... Entusiasmada não, é o topo. O topo é um topo. O fundo é um fundo. É evidente que eu sei que num topo as árvores não sobem até ao céu. Portanto, é um topo. Mas vão descer até ao roupeiro. Já começaste na direção. E portanto, eu sei que é o Sporting. Vai ser uma linha. No seu todo. É a grande ligação. É a afetividade que se vê em Alvalade, entre os sócios, entre os adeptos. A ligação à equipa técnica, aos jogadores, os novos que entram e tal, até a compreensão com os que saíram, o Slimani veio. Portanto, eu creio que... Com os que estiveram quase a sair? Exato. Mas que ficaram. Portanto, claro, disse que estiveram quase a sair. Ou que demonstraram vontade de sair. Sim, sem dúvida. E queriam melhorar a sua folha salarial, perfeitamente legítimo, como qualquer cidadão. E aquela história da Comissão de Audições também está aí no topo? O quê? A história da Comissão de Audições também está no topo? Não está no topo. No topo está o topo. Sporting Global também podia ser a Comissão de Audições. Portanto, no teu topo não estão incluídos os antigos dirigentes? No meu topo está todo o Sporting. Não, mas os antigos dirigentes também? Se o topo é o Sporting, o topo é o Sporting. Também é a Comissão de Audições. Mas tu já terás lido... Estás a perguntar se eu apago... Se porventura, na minha cabeça, eu apagava
antigos presidentes do Sporting. A minha resposta... A pagar parece uma coisa violenta, sobretudo se for no sentido figurado. Não, a minha resposta é... Agora que alguém quer maçá-los um bocadinho, pelo menos, e maçá-los aqui é pleonástico... Os jogos de poder conheço-os bem, por outros motivos. Pronto, jogos de poder são jogos de poder, percebo-os, já tive essa vida, não tenho, conheço-os. Pronto. Se me perguntas se eu apagaria algum ex-presidente do Sporting, a minha resposta é simples. Uns correu melhor a vida, outros correu muito mal. É a vida. Mas se eu apagaria, está lá a fotografia deles, da sala. Eu diria, nunca jamais em tempo algum. 3 tempos. Nunca jamais em tempo algum. A história do Sporting é o Sporting. Como a de Portugal tem reis, tem presidentes, tem Salazar, tem o que tem. É assim, é a história. Pronto, é tão simples como isso. Pois vamos ao teu agora, o meu topo, que os meus colegas gostaram de colocar aqui uma faísca, a ver se eu agora não foi uma faísca, foi só uma pergunta. Foi só uma comissão. Uma coisa. Só uma pergunta. A ver se eu atirava aqui uma flecha contra o Filipe Soares Franco ou contra o Zé Roquete. Quando acabares o topo, eu tenho mais uma pergunta. Eu não faço agora, que é para tu não dizeres que eu estou a deslegitimar. Penso que o topo já está explicado. Vamos ao fundo. O meu topo até, eu diria que quase não carece de explicação, porque o Sporting merece estar no topo. Muito bem. Os Sportinguistas, o Sporting do topo. Pronto, e o Sporting do seu todo. Já que explicaste ao topo, vamos também ao fundo. O fundo é rápido. O preço dos bilhetes, isto no caso de Portugal é preventivo, que eu creio que a Liga, não tenho a certeza, terá tomado algumas medidas e terá mesmo reunido com os clubes para pôr algumas regras em Portugal que me parece que seriam razoáveis. Não sei o que é que fez o Arouca com o Benfica, não sei, sinceramente, porque normalmente é com os jogos, quando recebe o Benfica, o Sporting e o Porto, que esses exageros ocorrem. Eu acho que o futebol é um desporto popular. Nós temos que ver, temos um salário mínimo que é o que é e o PIB que é o que é. E eu gostaria que os portugueses que querem ir ao futebol, ver in loco, pudessem ter possibilidades de o fazer. Pronto. Subscrevo. Não. E já agora, porque o Manchester United, Manchester City, teve bilhetes que foram a 1.000 euros e não é candonga. Estavam anunciados, convertendo as libras inglesas. Só para pagar os ordenados do Guardiola e do Mourinho, cuidado. E as contratações. Mas sabes, 35 milhões João, estavam bilhetes que convertendo... 1.000 euros? A 1.000 euros, convertendo as libras. Não, e não era candonga. Ora bem. Preços oficiais. Preços oficiais. Portanto, isto é, de algum modo, numa prevenção, creio que por acaso que Pedro Proença, que terá chamado os presidentes, e era bom que eu percebo que o Arouca, que recebeu o Benfica, ou o Tondela, que vai receber o Benfica, o Sporting e o Porto, ou o Rio Ave, naqueles jogos tenham uma receita superior. Não compreendes, etc. Mas não pode ser uma coisa usurária. Quer dizer, não deve ser. Isso até costuma acontecer mais para o final do campeonato. Aí carrega-se. Agora, se já começaram, é pior. Não, eu não estou a dizer que começaram. Eu até acho que tem havido uma magistratura de influência. Não sei se há legislação. Desconheço. Se houver ainda é melhor. Porque fica traçado. Claro. E é preferível. Porque devia haver balizas, não é? Não, e com certeza. Não, o mínimo admito. Também acho que um clube não deve pôr uma entrada livre. Grátis. A menos que queira encher o estádio, precise disso. Mas já vimos fenómenos de descontentamento até esta temporada, com adeptos a reclamarem de preço de bilhetes. Não, com certeza não. Miguel, e o que eu estou a dizer é, agora que estamos, como o João disse, e depois, na segunda volta, a coisa acresce e no fim, eu já paguei há muitos anos, já disse aqui uma vez, não vou repetir, estava em Bruxelas, marquei um bilhete quando o Sporting não era campeão há 17 anos, paguei, na altura, 30 contos. Salgueiros Sporting. Não, Salgueiros, claro. Bem, quer dizer, era o presidente o Linhares. Pronto. E paguei, por acaso paguei 60, que já cá não está para se defender também. Não, mas paguei, era o preço objetivo, era uma coisa verdadeiramente... Estamos a referir há 20 anos atrás. E de modo isso é fazer do futebol a galinha dos ovos de ouro, porque a curto ou a médio prazo morre. Devo dizer que era capaz de estar semelhante ao salário mínimo, não me lembro agora. O que é uma coisa verdadeiramente... uma coisa verdadeiramente sem pés nem cabeça. E de modo que eu espero que é evidente que... Porque o futebol... tu sabes que há clubes, há países, onde o rácio do preço do bilhete tem a ver com o pessoal que está nas bancadas e também com as audiências televisivas. Isto é, para não transformar aquilo como um ringue de boxe no Madison Square Garden, em que 5.000 pagam 1 milhão para ver um combate
final de pesos pesados. Que é inacessível a praticamente toda a população. Ora bem, eu não quero que o futebol... Fica explicado o teu fundo. Passe a ser uma coisa desse tipo. Porque o futebol é o grande desporto universal e popular. E tem que ser. Tem que continuar. Acessível, Daqui a pouco, neste trio de ataque, teremos também as escolhas do João Goberno e do Miguel Guedes. Para já olhamos para o Futebol Clube do Porto. O João está aqui a fazer-me um sinal qualquer. Eu queria só fazer uma pergunta ao Rui, eventualmente ele saberá mais do que eu. Ou vai ser tudo rápido, a pergunta e a resposta. A ser verdade, achas normal e achas aconselhável que o Markovic tenha sido recebido no aeroporto de Lisboa por suponho que dirigente de uma claque do Sporting? Não faço ideia. Era a única pessoa que oficialmente estava lá para o receber? Não faço ideia. Oficialmente não podia estar, porque as claques do Sporting, oficialmente não estou a ver como. Não existem? Com certeza que existem. Então existem? Epá, não... Pois. Não, é que chegou-me essa informação. Acho um bocadinho desagradável. Mas... Tenho dificuldade. Em primeiro lugar, não sei. Portanto, aí a minha dificuldade. Por isso é que eu te perguntei. Agora, e atenção que eu disse alegadamente. Porque eu não tenho a certeza. Não faço. Muito bem. Se quiseres depois lá fora, até te digo o nome que me foi dito e isso então ainda é mais surpreendente. Mas acho que não o devo pôr aqui. Vamos então falar do Futebol Clube do Porto, que recebeu a vitória de Guimarães, venceu. Pedro Martins admitiu que a equipa portista mereceu a vitória, mas disse também que o resultado foi exagerado. Nuno Espírito Santo sublinhou a superioridade do Porto e disse que a equipa de arbitragem decidiu bem quando anulou um golo aos Dragões, aos 19 minutos. Fomos superiores, conseguimos controlar um bom adversário, que o Guimarães é uma boa equipa, veio jogar ao Dragão de uma maneira descomplexada, soubemos contrarrestar os momentos fortes deles e ao mesmo tempo potenciar o que nós achamos que é bom na nossa equipa. Em relação ao lance, já vi, acho que é uma boa decisão. A má decisão foi a semana passada, ou desculpem, há 15 dias, que o critério é totalmente diferente. Isso sim. A segunda parte levamos praticamente o segundo golo. Foi um soco no estômago porque íamos reagir ao infortúnio que tinha acontecido na primeira parte. Perdemos, mas perdemos com uma excelente equipa. Fizemos, para mim, na minha perspectiva, uma primeira parte de grande qualidade. E quiçá com os lances... Com a falta de sorte da segunda parte, provavelmente ainda estaríamos a discutir o jogo até a final. Não foi possível, parabéns ao Porto e nós continuar a nossa caminhada. No Espírito Santo, a retomar críticas à arbitragem do Clássico, para também, por outro lado, Miguel, dizer que ontem o árbitro esteve bem quando anulou o golo ao Futebol Clube do Porto, André Silva. É também a tua leitura daquele lance? Não, muito sinceramente, não é. E confesso, obviamente, que o Nuno Espírito Santo estava a raciocinar sobre a hipótese de a mão ter sido do jogador do Porto, o André Silva, e não como foi do Ruben Ferreira. O que me parece é que nós comentadores aqui, em qualquer lado, temos que ter uma função de alguma racionalidade, de alguma contenção e também de algum juízo de prognose sobre futurologia curta, sobre o que pode acontecer, sobre fenómenos tão terríveis como violência no desporto e... Enfim, temos todos a obrigação de não deitar achas para a fogueira. E nesse exercício de contenção, eu confesso que esta arbitragem foi absolutamente absurda. E o pior é que vem na senda de arbitragens também absurdas. E eu acho que, da forma como eu sinto as coisas, eu estive no Dragão com um estádio repleto, uma enorme união entre a massa adepta e a equipa, e as coisas correram muito bem. E eu saí do Dragão feliz, mas também imensamente revoltado com a arbitragem do árbitro Jorge Sousa, que é um bom árbitro de futebol, não está em causa, teve uma noite certamente infeliz, mas que diabo. Eu acho que nós não podemos branquear que em 4 jornadas o Porto, em 3 das 4 jornadas, tem arbitragens onde são cometidos erros gravíssimos. Gravíssimos. Então qual foi a jornada que... E acho que nós já lá vamos, se me permites, Manel. Qual é que escapou? Já escapou a primeira. Escapou a arbitragem do Fábio Veríssimo contra Rio Ave e é claro que para vocês isto pode ter piada, mas eu acho que isto vai acabar por ser muito grave para o futebol. Isto pode acabar por ser muito grave para o futebol. Portanto, nós não podemos branquear esta situação dando um penalti por marcar aos 5 minutos sobre o Silvestre Varela.
pelo Joel, aos 5 minutos. Por acaso o jogo resolve-se aos 84, mas aos 5 minutos há um penalti por marcar. Segunda jornada. Na terceira jornada foi a vergonha de Alvalade. Eu sei que dirão que, em termos técnicos, pode haver algumas dúvidas. Em termos disciplinares, não há nenhuma. Foi um jogo onde valeu futebol, handball e tudo mais. E nesta jornada, mais uma vez, o Porto continua a ser prejudicado por arbitragens. Todos os erros caem sobre o Porto. E já lá vamos aos erros. A começar pelo erro triplo em 3 segundos. É que em 3 segundos, o Sr. Jorge Sousa, não estou a dizer que fez de propósito, longe disso, mas é evidente que o árbitro Jorge Sousa vem de uma paragem de algum tempo, não estará certamente na plenitude da sua forma, esteve lesionado, não esteve bem no jogo. Em 3 segundos, no lance do golo anulado ao André Silva, que eu tenho aqui, acusam o André Silva de ter sido mão, e como tal anularam o golo do André Silva, e como se vê por esta imagem, a mão não é do André Silva. A mão é do Ruben Ribeiro. Ruben Ferreira, peço desculpa. Ruben Ferreira é que faz a mão. Antes disso, 1 segundo antes, tinha havido um penalti sobre o Danilo, pelo Rafael Miranda. No mesmo lance? No mesmo lance. Um segundo antes. No mesmo lance, o golo é anulado. Portanto, há um triplo erro no mesmo lance. O jogo estava 0-0. O jogo não estava 1-0. É só duplo erro. Não. Há um penalti por marcar. Desculpa, não, Rui. Há um penalti por marcar-se sobre o Danilo. A mão é vista ao contrário. É do Ruben Ferreira e não do André Silva. E o golo é anulado. Se queres até pode haver 4. Porque ele sabe, naquela situação seria o jogador expulso. Portanto, estamos a falar de no mínimo 3 erros gravíssimos em 3 segundos. É obra. Cumulando com isto, mais uma expulsão que fica por marcar. O Alexandre Silva tem um cartão amarelo aos 41 minutos. Um cartão amarelo que, enfim, calca o pé do André Silva. Para mim até era vermelho. Mas vou conceder que fosse amarelo. Mas é um amarelo muito alaranjado. Muito alaranjado. E aos 45 minutos antes do intervalo, o André Silva, o mesmo Alexandre Silva, devia ter visto o segundo amarelo com uma falta sobre o André, que corta um lance prometedor. Seria uma expulsão, mas não é marcada. Aos 92 minutos, há uma agressão sobre o Diogo Jota. Seria penalti porque a bola estava em jogo. A agressão é mútua. Mais um penalti por marcar. Não, desculpa. A agressão é mútua. O Calduço e o empurrão é sobre o Diogo Jota. Não, e o Diogo Jota responde. Isso está bem. Eu acho que ainda bem que o Jorge Sousa não viu. Ainda bem que os jogadores iam os dois para Ainda bem não, porque era penalti. Não era penalti nada. A bola estava em jogo. Está bem. A bola estava em jogo. E estamos a falar de lances gravíssimos neste jogo que se acumulam com os lances de Alvalade e o lance do jogo com o Estoril. Em 4 jornadas, 3 jogos onde o Porto é objetivamente prejudicado pela arbitragem. E isto está a causar um clima de insatisfação nas pessoas. Naturalmente. Se quiseres subjetivamente, entende como entenderes. Agora, em 4 jornadas, nós temos lances de penaltis claros que não são assinalados e consegue-se a proeza máxima de, no mesmo lance, em 3 segundos, se anular um golo, não marcar um penalti e ver tudo ao contrário. Não é possível, pá. Não é possível e as pessoas naturalmente estão insatisfeitas. Com isto eu quero dizer que o Porto tem um ADN que está a recuperar. E esse ADN não é um ADN do Porto dos anos 80. É um ADN progressista. Mas um ADN progressista, de um Porto do futuro, de um Porto que quer ser mais e melhor. Não é o Porto dos anos 80, não é o Benfica dos anos 60, nem o Sporting dos 5 violinos. E de outras coisas mais. Mas tudo isso que estás a referir são coisas boas. Sim, claro. Estás-te a referir ao melhor que houve. Ao melhor que houve. Estava-me agora a referir ao pior. Não, estou a referir ao melhor que houve. Claro que sim, estou-me a referir ao melhor que houve. Obviamente, o Porto dos anos 80 deu muitas alegrias. Estás a referir ao melhor que houve. Ao melhor que houve, claro. E o Benfica também trava muitas alegrias. Estás a dizer não é, como se isso fosse mal. Não é possível recuperar esses tempos. Os tempos são de progresso e de futuro. Claro. Parece-me evidente. Hoje em dia os tempos são sem domínio. Sem domínio. Não, a questão não é o domínio, não é o domínio. A questão não é essa. Então a arbitragem estás a referir aqui. A questão é que o Porto vive um momento em que é muito fácil para as pessoas calcarem o Porto. O Porto vem de um período de 3 anos onde ganha apenas uma supertaça Cândido Oliveira. Percebe-te e nesta altura, na lógica do poder, com um Sporting caladinho. Não, eu percebo muito caladinho. Não, o Sporting teve até agora arbitragens extraordinárias. Bastante entusiasta. Não, mas caladinho em relação ao ano passado. Passamos do 80 para o 8. O que o Porto não pode tolerar é calado. O Porto não vai comer e calar. O que estou a dizer é quem teve 16 anos sem ganhar. O Porto não vai comer e calar.
calar. Percebe bem a tua angústia. O Porto não vai... Se há pessoa que percebe a tua angústia... Em 4 jornadas, 3 jogos a sermos prejudicados, o Porto não vai comer e calar. Durante 16, mas o Porto não é só o Porto. O Porto é mais que um clube. Não vai calar. Mais que um clube, como se fala em relação ao Barcelona. O Porto é mais que um clube. Está bom. O Porto não vai comer e calar. Mas eu acompanho o Miguel. Isto está bom. É mais que o Sporting tudo no topo. O outro fala em não sei o quê. Isto está bom. Aliás, o meu fundo de arbitragem... Vamos ao teu fundo, então, Miguel. No fundo, a frase... O que se pode perguntar é até onde conseguem ir. Porque, perante isto, em 4 jornadas... Nunca se sabe. 3 jogos absolutamente... Enfim... fraturantes do ponto de vista da arbitragem, com 4 penaltis por marcar em meia dúzia de expulsões, é natural que eles consigam ir mais longe. Eu não sei qual é a lógica do poder, eu não sei qual é a lógica, qual é a política que o Porto terá que seguir do ponto de vista de comunicação. Agora, uma coisa eu sei, os adeptos do Porto não se calam, não comem, nem calam. Não comem, nem vão calar. Mas sabes que isso é irrelevante. Não é nada irrelevante. Não é nada irrelevante. Não, o Porto tem uma base de adeptos, como tu sabes, muito forte. E o Sporting também tem durante 15 anos. Nesta altura, as pessoas... Nada. Rui, nada. As regras têm que ser iguais para todos. Então, nós só pedimos isso, que as regras sejam iguais para todos. Estou só a dizer que percebo. Agora... Estou só a dizer que percebo. Mas espero que digas isso a ironia. Não, não ironia Porque quando te anularem um lance... Irritei 15 anos e levei na cabeça. Claro, foste imensamente prejudicado. Então não foi 15 anos sem ganhar nada. Sempre foi uma virgem e um mártir, não é? E fui. Claro. 15 anos sem ganhar e levei na cabeça e gritei. Uma coisa são erros. E, portanto, a apologia que tem aqui a fazer contigo. Não é possível. Estou só a dizer habitude que isto pode acontecer. Não habitua, nem nós no Porto nos habituamos a uma coisa dessas. Vamos pior, mas é igual. Não, nós não comemos, nem calamos. Nós estamos a falar de erros gravíssimos e sistemáticos. Nós estamos a falar de erros ocasionais. Por incompetência, seja. Mas nós não podemos tolerar mais isto. E o Porto não pode ficar calado perante isto. Uma coisa são erros, outra coisa são 3 jornadas em 4 jornadas, onde o Porto é sistematicamente prejudicado. E a tendência, eu durante 3 ou 4 jornadas, a semana passada, no jogo com o Sporting, com o Oliveira Costa, e tu és testemunha disso, e certamente estamos todos aqui testemunhas disso. Eu tive a oportunidade de dizer que a arbitragem foi desequilibrada, mas o Sporting ganha um jogo com justiça, desportivamente, quer dizer, desportivamente é evidente que fica esta mágoa de perceber que foi uma arbitragem desequilibrada do ponto de vista técnico e também do ponto de vista disciplinar, mas eu concedi, inclusive, achando que o segundo golo do Sporting é legal, porque me pareceu que a bola vai à mão, não intencionalmente, do Brian Ruiz. O que é inacreditável, é que os mesmos analistas que viam a bola bater na mão do Brian Ruiz e acharam que não era intencional, perante o lance do André Silva, onde a bola nem sequer vai à mão do André Silva, vai à mão do jogador do Vitória de Guimarães, mas mesmo que fosse a mão do André Silva, nunca seria intencional, tem a coragem, o desplante de dizer que este gol é inválido. E pior que isso, o árbitro Jorge Sousa também o invalidou. Não me parece normal. E confirma a tendência. Eu, durante 3 jornadas, inclusive na jornada passada com o Sporting, tive a oportunidade de aqui dizer o seguinte: eu vou esperar mais umas jornadas para perceber se a tendência se inverteu. Pois eu estou aqui a dizer que não esperei. Não esperei, porque perante uma arbitragem do árbitro Jorge Sousa, neste jogo com a Vitória de Guimarães, a tendência é a mesma. Se calhar com outras cores, mas a tendência é a mesma. A tendência é exatamente a mesma. A tendência verifica-se, concretiza-se, é a mesma. Cá está. O Porto foi prejudicado nas últimas temporadas e continua a ser prejudicado nesta temporada. 4 jornadas, 3 jogos, 4 penalidades. Não é possível. O que é que esperam? O que é que esperam? O que é que pretendem fazer? Que o Porto deixe jogar as competições nacionais? Espera por boas arbitragens na Europa? O que é que pretendem? O que é que esperam? Há vergonha na cara? Até onde é que podem ir? Até onde é que podem ir? Eu só espero que as pessoas percebam que não é possível repetir este tipo de arbitragens mais tempo. Mais vezes não é. Não é, Rui. Não é. Achas tu? Não é. E digo-te isto apelando à racionalidade. Não é possível. Não vai ser possível. Infelizmente. Ponto. Primeiro, acho que o Miguel, na questão do lance, está a dizer que tem toda a razão. Ponto 1. Acho que o golo mal anulado. É mal anulado. Ponto 1. E estou completamente de acordo com o Miguel e em completamente desacordo com o treinador do Porto. E, aliás, o treinador do Porto é mais importante, que gostaria que Nuno Espírito Santo, como um treinador, bom treinador, uma pessoa que eu respeito, viesse para o lado da análise do futebol, das leis do futebol, das boas recomendações e boas práticas, e que esquecesse a questão do Alvalade, onde o Futebol Clube do Porto depois fez uma exposição, onde citou 11 lances, e a questão
dos golos do Sporting da mão deixou cair e centrou-se naquilo em que eu acho que teria mais razão no aspecto disciplinar. Ponto 1. Portanto, o Nuno Espírito Santo está um bocado agarrado àquilo. Espero que esse jogo em Alvalade não o agarre para a época toda. Porque, a meu ver, em minha opinião, a parte em que ele não tem razão. Pronto. Porque para dar razão ao Miguel não posso dar ao Nuno Espírito Santo, como é evidente. Claro. Pronto. Neste caso, o Nuno parte do outro princípio, Rui. Não. O Nuno parte do princípio de que a bola vai à mão do André Silva. Sim, mas e não tem a mesma opinião do que eu, porque eu achei que o Breno Ruiz não tinha sido intencional. Sim. Achei que a mão do Gelson, do braço do Gelson, sim foi intencional, porque para mim é abraço. Mas mesmo que a mão fosse, mesmo que a bola fosse à mão do André Silva, o Nuno Espírito Santo não tem razão. Porque se a mão foi à mão do André Silva, não foi a mão do André Silva que foi à bola, não pode ser duas coisas. Na decorrência do pensamento dele em relação aos lances do Alvalade. O quê? E eu acho que ele pensa mal. E aliás, acho estranho, acho que o Nuno Espírito Santo tem um conhecimento de futebol e pronto, é um bocado... Tem que ter aqui algum cuidado. Estou só a dizer que ele não está a ser intelectualmente honesto. Não quero entrar por aí. Acho que está a ver mal. Pronto. E não, acho não está a ser honesto? Eu. Ah. Porque tenho alguma dificuldade em dizer que o Nuno Espírito Santo está a ser intelectualmente desonesto. Não quero dizer. Não o quero dizer. Pronto, não quero. Acho que está a ver mal. Pronto, entramos por aí e que chega. Pronto. Mas estou em completamente desacordo. O que o Miguel está a dizer do ponto de vista das arbitragens sobre o Futebol Clube do Porto, eu de algum modo dou-lhe razão. Só que o Miguel acha, porque está mal habituado, com a idade que tem, não é? Tem só 3 anos, eu tive 15. Ele acha isto não se pode. Pode, mas isso não faz de mim um mártir, pode ser mais 12. Eu lamento, mas isso não faz de mim um mártir, pá. Não. O facto eu esperei alguns anos para o ser campeão, não faz de mim um mártir. Não tenho que me habituar a isso. Que te compreendo. Não tenho que me habituar a isso, pá. Não, mas não tens de te habituar, não te habituas, comes menos. Não é comer menos, é silêncio, não tens de te habituar. Infelizmente, estou só a dizer em relação a comer, se eu tivesse acumulado, olha, eu tive porque apanhei 15 anos estava perfeitamente à vontade. Sem nenhum poder no futebol, esmagado pelo poder do Porto. E o subpoder do Benfica. E o Sporting zeros. E hoje qual é o cenário? Fui esmagado. Sei bem o que é. É evidente que hoje o Chico de Sistema... O Miguel não vai estar 15 anos assim. Está há 2 ou 3... E há pouco já está sem domínio este. O quê? Este é sem domínio. Até agora está tudo a correr bem. Não, é sem domínio. Mas também... mas dou alguma razão ao Miguel. Se há uma... É sem domínio, mas dentro do sem domínio nenhum do Porto. Vamos lá ver. Com todo o rigor. É sem domínio. E com algum domínio do Benfica. Se houver algum... Como é? Desculpa? Mas vais-me desculpar. Nas 4 jornadas que houve até agora... Não, mas fala nisso. Fala nisso, objetivamente. 15 anos. O Sporting perde por causa das arbitragens, é isso? Bolas. Quantos presidentes? Quantos treinadores? E as arbitragens? E quantos presidentes de arbitragem? De repente parece que é tudo... O Porto não se pode desculpar só com arbitragens. O Porto, durante estes últimos anos... Obviamente tem feito algumas más opções e não se pode ganhar sempre. Agora, nós não queremos ganhar sempre. Nós queremos é que nos deixem disputar o Campeonato Nacional. Ganhar sempre era ótimo, mas disputar era muito interessante. Podemos chegar à 4ª jornada, não olharmos para trás e vermos erros de arbitragem gravíssimos em 3 jogos. E o que é que o Sporting quis durante 17 anos? Que teve das melhores equipas. O que é que quis? Que lhe desse uma oportunidade. Sim, Rui. E o poder não deixou. Não esquecer quando o Sporting tinha... Não deixou, quando o Sporting tinha boas equipas. Quando o Sporting, por exemplo, tinha uma grande equipa, em 1994, o Presidente entendeu por bem despedir o treinador, como já vimos há bocado. Eu já disse Portanto, não venham dizer que são as arbitragens ou que não sei. Mas eu não estou a dizer que é só. Não estou a dizer que é só. Pois. Quando estes senhores acabarem o ensaio... Retomando aquilo que o Rui dizia, e vou pedir, obviamente, a tua resposta. O Rui dizia há pouco que este é um tempo sem domínio. Se houver algum domínio, é do Benfica. E, portanto, queria ouvir o João sobre... É um tempo sem domínio. É um tempo sem domínio. Estamos a falar de arbitragem. Não, estou a falar do domínio do futebol. A arbitragem é uma componente. A arbitragem também. Com certeza, decisiva, a disciplina, a justiça, tudo. O futebol é um poder. É um poder comunicacional, é um poder de arbitragem, que sem dúvida é um poder... É o poder. O poder é o poder e o poder tem várias faces. É evidente que... Eu disse o ano passado, numa frase que de algum modo me orgulho, o Benfica teve há um ano um poder que eu terei exagerado, que disse que me faria pensar a Juventus no esplendor do Zanioli ou o Real Madrid no tempo de Franco. Admito que houve até alunos meus que disseram que eu me exagerei. Admito que sim. Admito que esse poder
que eu coloquei o poder do Benfica numa fasquia acima do que existe. Acho que é um momento de equilíbrio, onde o Porto está por baixo, e sobre isso não há nenhuma dúvida. Eu percebo a reação do Miguel. E o Miguel, que é novo, vai, e se isto for mais 2, 3 anos, ele vai espumando. Espumando. E o Benfica está... Eu gostava de ser tão novo quando tu me pintas, mas olha, cá há todas as idades no Dragão a assobiar o que está a passar. Pá. O quê? Há muito descontentamento no Dragão de todas as idades. Então eu não sei que há. Há muito descontentamento. Então eu não me lembro de 17 anos quando eu digo isto, descontentamento do meu tio, do meu avô, do meu filho. Não, então, não se pode alegar à quarta jornada que o árbitro Jorge Sousa está fora de forma. Mas eu não se pode alegar à terceira jornada que o árbitro que arbitra o jogo de Alvalade basicamente está fora de critério disciplinar e tem pouca experiência. O Tiago Martins. Mas eu não estou em desacordo contigo. Está fora de idade. E não se pode alegar que o Luís Ferreira, que arbitra na segunda jornada, está fora de jogo ainda porque são só 5 minutos de jogo e não viu um penalti. Eu não estou a alegar nada disso. Estão a pôr fora o foco do Porto. O Porto não vai admitir isso. Mas eu não estou a alegar nada disso. O tempo de comer calado passou. Mas eu não estou a alegar nada disso. Acho que... Eu não estou a alegar nada disso. Eu acho que vais ter que encher o peito de ar para gritar durante anos. Era o que faltava, pá. Então não vais gritar. Se achas que és injustiçado, gritas. Ou não achas? Não vais gritar? Claro que vais. Vamos gritar o tempo que for preciso. Então eu fui 17 anos. Mas não considero que sejam anos, pá. Isto não é sustentável durante anos. Isto não é sustentável durante anos. E este tipo de coisas não são sustentáveis durante meses. O quê? Este tipo de coisas não são sustentáveis durante meses. E o que é que fazes? Durante anos. E o que é que fazes? Explica-me lá que eu gostava de saber. Eu, como adepto, faço o meu papel. Está bem, mas eu também... Eu, como adepto, faço o meu papel. Assobio, reivindico. Quem dirige saberá o que fazer. E tenho muita confiança em quem dirige. Tu sabes que, ao fim de uma década disso acontecer, uma vez, fui a uma reunião, 11 muita anos. Confiança. 11 anos. E disseram, então o que é que a gente faz? Para além de gritar e de barafustar e dizer que era uma camada de ladrões. E de malandros, e eram. E para além disso, o que é que a gente faz? São ladrões, são ladrões. Vocês todos são ladrões. O quê? E não eram castigados. Faz-me desculpar, pá. Tu, ano passado, passaste o teu presidente em todas as jornadas jurzia para a direita e para a esquerda, para a frente e para trás. Então, e fez muito bem. Certo? Aí fez muito bem. Mas não é isso que eu estou a falar. Eu estou a falar com razões. Então, e ele também teve razões. Então, e depois? Razões todas as jornadas? De facto, nós estamos na quarta e começa a achar que Bruno Carvalho, afinal, tenha razão. O que é que agora, a quarta jornada, o que é que faz, Miguel, o que é que faz quem não tem poder? Grita contra o poder, como é evidente. Então faça o quê? Tenta mudá-lo. Tenta mudá-lo quando tem poder para mudar. Quando não tem, grita e barafusca. Mas, deixa-me ouvir o João, que já está a pedir a palavra. E eu apelo à racionalidade que nós temos aqui que fazer, pá. Isto não é sustentável. Não é sustentável muito tempo. Eu queria ouvir sobre aquela frase há pouco do Rui Oliveira Costa dizendo que este é um tempo sem domínio, mas que se houver algum domínio é... Alguma predominância, não digo domínio, predominância. É do Benfica. Eu acho que podemos separar em duas partes. Acho que a foi quando foi validado um golo à vitória de Setúbal na Luz há 3 semanas, e a dominância foi esta semana em Arouca, quando não se marcou aquele penalti sobre o Rafa. Acho que a coisa está a correr bem. Eu nem sequer tencionava referir muito à arbitragem, pelo menos no que dissesse respeito ao Benfica, porque acho que estamos na quarta jornada, mas uma vez que o Miguel se lançou neste libelo acusatório, que eu acho que não augura nada de bom para o resto da nossa época, porque vai ser uma gritaria pegada. Vais-me desculpar. Põe as coisas ao contrário, João. Em 4 jornadas, tu és prejudicado em 3. Ficavas calado. Diz-me. Ficavas calado. Em 4 jornadas tu perdeste... Esperavas até quando? Não interessa perder os pontos, João. Eu até prefiro falar, como agora é o caso, o Porto faz um belo jogo, ganha 3-0, e eu estou confortavelmente com os 3 pontos a falar de erros de arbitragem. Eu prefiro isso do que assumir os erros de arbitragem depois de uma derrota. Eu prefiro assim. Diz-me tu, independentemente dos pontos que tinhas ganho, ao fim de 4 jornadas, a ser prejudicado em 3, ias ficar calado ou esperavas até quando? Até onde vai a tua paciência? Não sei, Miguel, mas pelos vistos a tua é bastante mais curta, é um pavio mais curto que o do teu próprio treinador, que enfim, que me parece parte interessada, e ao contrário do que tu dizes, a perspectiva dele não é diferente, porque ele sublinha, eu vi as imagens, é o Nuno Espírito Santo que diz, e a decisão do árbitro está correta. O que me parece... São 3 erros. O que me parece é que há um paralelo a estabelecer, que é entre o golo anulado ontem e os golos validados 15 dias antes. O que me parece, e ainda não vos ouvi falar nisso, e isso para mim é mais ou menos escandaloso, é ver um jogador do Moreirense, porque é do Moreirense, expulso
bem expulso aos 34 minutos. Como tive a oportunidade de dizer também. Em 2 lances, ou melhor, o segundo lance é rigorosamente idêntico àquilo que fizeram o Bruno César e o Adrian no jogo com o Porto e nem cartão amarelo levaram. Isso é que me parece que é desequilibrar os pratos da balança. E a disparidade de critérios na primeira jornada e na quarta jornada, o mesmo árbitro, não me perguntem o nome que eu não sei, que eu, ao contrário de vocês, não ando aqui... Estás a falar de que jogo? No Almeida. O Rio Ave Futebol Clube do Porto. Eu, dos árbitros, não sei quase nenhum. O do Capela, sabes? O Capela, são capazes de Rio Ave Futebol Clube do Porto, Aroca, Benfica. No jogo Rio Ave Futebol Clube do Porto, o juiz da partida, há um lance na grande área do Rio Ave, em que o Otávio é derrubado pelas costas, pelo defesa central do Rio Ave, chamado Marcelo, e prontamente o Marcelo vai para a rua e é penalti a favor do Porto, convertido pelo André Silva. Eu acho que de uma forma ainda mais ostensiva, o defesa do Aroca, o Hugo Basto, derruba pelas costas o Rafa e o mesmo árbitro manda o Rafa levantar-se. Agora, eu não vejo aqui nenhuma conspiração, nem nenhuma não sei o quê, nem estou... Quer dizer, não tenho paciência. Não tenho paciência para perder com este tipo de coisas. O árbitro do Rio Ave, Porto e do Aroca das duas foi Fábio Veríssimo. Ou eu atribuo... Dos dois jogos. Fábio Veríssimo. O árbitro dos dois jogos. Obrigado. Rio Ave, Porto e Aroca, Benfica. Estava aqui a confirmar. Então o Sr. Fábio Veríssimo não teve ele próprio, e aqui não é uma questão de serem árbitros diferentes, com interpretações diferentes sobre uma mesma lei. É o mesmo árbitro ter interpretações diferentes consoante as jornadas, e não quero chegar a dizer consoante quem está em campo, mas que decidiu de forma diferente, decidiu. Agora, eu não quero atribuir nenhum nexo de causalidade, nem posso estar a atribuir más intenções, porque se partir desse princípio, então vai tudo para o teto. Se o Miguel entende que isto se reduz, ou que isto passa, não é se reduz, que isto passa por uma perseguição ao Futebol Clube do Porto, então manda os papéis ao ar, e acho muito bem que mando. Só me faz confusão é que eu pensei que a origem de todos os males era um homem chamado Vítor Pereira, que me parece que já está inoperante, não é? Eu não sei, eu acho que... Vamos lá ver. Não sei. É que o ano passado a senha... Eu vejo o Benfica a protestar muito contra as arbitragens. Curiosamente, eu vejo o Benfica a protestar mais do que o Porto. Não acha-te estranho? A protestar mais do que o Porto? Sim. Então, depois da primeira jornada, não houve automaticamente uma reação do Benfica? Não viste os seus dirigentes a falar? Não, houve depois da segunda jornada, no jogo Benfica Vitória de Setúbal. Luís Filipe Vieira. Porque ao contrário... Não viste o Luís Vitória a falar sobre este jogo também? Com certeza, e o Luís Filipe Vieira vai ser castigado. E o Rui Vitória não falou sobre essa arbitragem também, dizendo que tivemos com o 3-0 na mão e ficamos com o 2-1 e eles comem com mais um jogador em campo. Isso foi ontem. Pois, nesta jornada. Rui Vitória falou ou não falou de arbitragem nesta jornada? Falou. Luís Filipe Vieira falou ou não falou de arbitragem a seguir a segunda jornada? Até se diz que o Rui Costa queria entrar nos balneários do Aroca. Eu vejo o teu clube muito preocupado com a arbitragem. Pelos vistos, só tu é que não acompanhas. Eu estou preocupado. Agora, esta coisa da seleção, de falar numas épocas e não falar noutras, isso é que eu já não percebo. Miguel, não podemos falar sempre, porque senão mas percebes que ele fala, não percebes? Não, percebo perfeitamente que queiras falar. E até acho que concluirás, não é? Mas então põe o dedo na ferida. Então acusa. Então diz... Miguel, qual foi o clube que a seguir à segunda jornada emitiu um comunicado a congratular-se com as nomeações da Comissão de Arbitragem? Foi o teu? Foi o meu? Não. Pois, não. Então pronto. Agora, e depois vêm-me falar em predominância do Benfica? Mas qual predominância? 2 pontos já lá vão. A calma com que o Benfica poderia ter, por acaso acabou bem, porque o Aroca, ao contrário do que foi dito, não fez um único remate enquadrado à baliza, a não ser o gol do Walter Gonzalez. Mas independentemente disso, o Benfica tinha a hipótese do 3-0, sofreu o golo na jogada em que isso acontece, na sequência da mesma jogada, e 2-1 é sempre um resultado perigoso, como se sabe, seja com o Aroca, seja com quem for. Pronto. No entanto, há, pelos vistos, quem defenda a tese de que isto é tudo uma predominância do Benfica, e que o Benfica é que tem poder, e que o Benfica é que se movimenta, e que o Benfica é que não sei o quê. Eu, sinceramente, não consigo perceber. E então a influência é de quem? Do Sporting? É isso que queres dizer? Eu não quero dizer isso. Eu não quero dizer isso porque senão aí
Senão aí tenho que começar a escavar, tenho que começar... Enfim, como se calhar foi preciso a certa altura fazer contas no ano passado e ver os nexos de influência, os tráficos de influência de um lado para o outro, nomeadamente com nomeações de árbitros para a última jornada, curiosamente a mesma nomeação do árbitro da primeira jornada deste ano, não fosse o diabo de Selas. Estou a falar do Braga Sporting e do Sporting Marítimo. Braga Sporting no ano passado, Sporting Marítimo deste ano. É o mesmo árbitro, chama-se Hugo Miguel. E, segundo veio a público, trabalha numa empresa de roupas ligada ao Sporting. Não sei se é verdade ou se é mentira. Se vamos começar a escavar, então vamos escavar até ao fim. Por isso eu não quero dizer que a nova Comissão de Arbitragem tem alguma influência, alguma predominância, alguma não sei quê. Mas aí estou um bocadinho com o Miguel. Não me atirem areia para os olhos. Temos tempo, estamos na 4ª jornada, faltam 30. Não é? Embora haja aquela comunhão já exaltada anteriormente pelo Rui Oliveira Costa, até no seu topo, embora haja essa comunhão, parece-me a mim que ainda há um bocadinho cedo para encomendarem as faixas de campeão. Não. Eu quero dizer... Agora, não. Calma. Quando falo em predominância de futebol, não me refiro a 4 jornadas. Não seria lógico que eu fizesse. Bem, mas quer o Miguel, quer o João, deixam aqui sinais de que entendem que nesta altura o Sporting tem, não sei, uma influência... Sim, tipo não. Eu devo dizer que acho que ouvi com muito agrado as observações dos meus colegas de programa, que são pessoas que analisam bem, e eu espero que eles tenham razão. A predominância só é má quando não é nossa, não é, Rui? Não, com certeza, como é óbvio. Não tenho aqui... Quando é nossa é uma maravilha. Não tenho aqui nenhuma hipocrisia nesse sentido. Eu, pelo menos, não estou a dizer que os meus colegas são. Portanto, as análises deles são para mim. Isto é, a terem razão, são simpáticos. Eu acho que são precipitados. Mas têm ou não têm razão? Não. Em primeiro lugar, eu não analiso isto em 4 jornadas. 2, 3 anitos, para ver... Mas há uma tendência ou não? As eleições na Federação foram há uns tempos. Tem a ver com a disciplina, tem a ver com a justiça, 4 jornadas. E os árbitros têm os nomes deles. Tirando o Calabota há uns anos e o João Capela, recentemente, os outros árbitros têm o nome. É indiferente. São todos medíocres, na tua opinião? São o nível é baixinho. Portanto, não vejo por aí. Não analiso o poder. Não analiso o poder pelo gajo que viu a mão do André Silva. Isso para mim calhou ou não calhou. Claro. O Jorge Sousa não. Quando eu vejo o poder... É um bom árbitro e é só um lance. O problema é que há mais jornadas para trás. Não, com certeza. Quando eu vejo o poder, é o poder. 3 em 4. O poder é quando o árbitro tenta lá para dentro. Tu gostas de estatística? E sabe que camisolas é que vai apitar. O poder é esse. Isso é que é o poder. Agora o árbitro viu e o fiscal de linha analisou, levantou a bandeirola. Então o fiscal de linha levantar a bandeirola é poder. Isso não é poder nenhum. Mas consegues perceber se o Sporting está ou não naqueles tempos de que falavas, naqueles 15 anos ou 16 anos? O Sporting... Em que, de facto, como tu dizias, 17 anos era constantemente prejudicado. Completamente. Hoje os tempos são diferentes ou não? O Sporting, nesses 17 anos, teve um presidente da Federação, creio eu, o Silva Rezende, que correu muito mal em Saltinho. E o Sporting foi varrido. E não foi só no futebol. Não teve a presença nem do basquete, nem do handebol, nem do atletismo, sendo a maior potência. O Sporting foi um desastre, uma calamidade. E o que é que fazia o Sporting? Gritava. A gente ia lá a reuniões. Somos comidos, não somos respeitados. Revoltamos e gritamos. Ora bem, o que é que faz que eu não tenho poder? Um comunicado. Quer dizer, o comunicado faz, como eu sei na política. Também fazia umas reuniões à porta do Estado de Alvalade, em cima de umas caminhonetas e umas coisas assim. Sim, tudo bem. O que é que faz que eu não tenho poder nenhum? Um comunicado. O Carnaval da Bahia. Quer dizer, quem não tem poder, protesta. E quem não tem uma estratégia de conquista de uma parte de poder, pelo menos para equilibrar, o que é que faz? Um comunicado. Sim. O que é que faz, Estado? Mas também... Ora bem, e de modo que eu conheço isso bem. Mais uma vez, acho que estás a correr riscos. Porquê? Vê quem é que fez mais comunicado desta semana. Quem é que fez? A tua direção de comunicação aos 3 e aos 4 por dia. Sim. E eu sou amigo do teu diretor de comunicação, portanto estou à vontade para falar. Não, eu estava só a dizer que quem não tem poder tem uma impotência. E a impotência normalmente faz-se... Como é que se de algum modo se faz? Eu estou a dizer, eu conheço bem. Pois eu sobre impotência não... A impotência política, como é evidente. Pois, não, com certeza. É nesse sentido que eu estou a dizer. Pois, mas não... Então não sabes.
Então, não sei, não, garanto que não sei. Então não sabes, tiveste 20 anos de domínio do Porto. Pá. Tu não sabes, aprendes. Pá. Tive 20 anos de domínio do Porto. Então, não o Porto que tanto contestou o Vítor Pereira. Tiveste 20 anos de domínio Tu que do tanto Porto. contestaste o Vítor Pereira. O Vítor Pereira teve 10 anos e o Porto ganhou 6 títulos e agora vens-me dizer que não sei o quê. Dizer o quê? Tu ouviste o que eu disse? Tu tiveste anos de domínio do Porto. Então quer dizer que o Benfica foi vítima disso, não tu percebes o que eu estou a dizer? Não é lógico. O que eu te estou a dizer é que o cancro, enfim, mal comparado, porque a expressão não é feliz, mas o homem de todos os males, Vítor Pereira, esteve 10 anos no poder. Nesses 10 anos o Porto ganha 6 títulos. Portanto, de quem é que é a predominância? Então não foi minha? Não foi do Porto. É muito curioso. Então, é muito, não estamos a dizer coisas diferentes. Não, se calhar estamos a dizer a mesma coisa. É extraordinário. Não, mas é que eu estou a dizer de uma forma clara. O Porto dominou isto. É extraordinário. 25 anos, não é? Pinta Costa foi o DDT, foi o dono disto tudo. Com enorme mérito. Então não foi, com certeza mérito. que teve mérito. Então alguém consegue fazer isso sem mérito? Enorme mérito com grandes esportivo. qualidades. Enorme Então não mérito dominou. Então, nós não tivemos durante Enorme 20 mérito e tal esportivo. anos o domínio do Futebol do Porto no futebol português. Então, mas alguém pensa que as coisas correram de outra maneira? Eu acho que só não vê quem não quer. Então, exatamente, pronto. Então foi assim. Isso acabou. E este novo mundo a que estamos a chegar todos, depois de ter acabado, que é este poder, o último, e isto não se vai repetir. Estes 25 anos do Porto e os 25 anos do Benfica e do Sport, isso acabou. Agora é uma coisa mais fluida. Mais uma predominância daqui, menos uma dali. Eu estou de acordo com o Miguel. O Porto está por baixo, não há dúvida. Também quem veio do poder normalmente perdeu, fica um bocadinho mais abaixo. A recuperação é mais difícil. Está por baixo, mas sabes porque é que estamos por baixo desse ponto de poder. vista de poder, se tu que eles quiseres? recuperaram o ADN e essas coisas todas. Olha, há uma frase... Há uma frase da Maria Pedroto que disse, com enorme inteligência... Não vais citar a mesma, que foi citada nos blogs. Enquanto formos não sei quê... E nunca com violência, que é precisamente essa que porventura estarás a falar. Enquanto fomos bons rapazes, fomos sempre comidos. Enquanto fomos bons rapazes, fomos sempre comidos. E José Maria Pedroto, na sua mestria, dizia sempre isto com enorme inteligência e nunca com violência. E com essa inteligência, quando tu me perguntas como é que se responde ao que acontece jornada a jornada à falta de poder, eu respondo com inteligência. Falando e com inteligência. Com certeza. E obviamente que o Porto, depois de ter sido... Mas não com o regresso ao passado, como dizes há pouco. Os anos 80 não voltam, os anos 70 não voltam. Não há regresso ao passado. É evidente. As coisas, os tempos são diferentes. Agora, não podemos ficar calados. Não podemos ficar mais calados. Mas fica diz para ficar calado. Mas ficamos 2 anos calados. Andamos 2 anos calados. À espera que as coisas mudem e estar calado, que se encarrilhem num termo de justiça. O estar calado, gritar muito. Estamos a falar de há muitos anos. O Porto também gritava, com o Américo de Sá. Porque Maxi Pereira saiu do Benfica, mas parece que não foi o único Pereira o problema não é só com o Benfica. Como é que o Porto tomou o poder, que era do Benfica? O Sporting agora parece que tem outros. O Porto tomou o poder com inteligência. O Miguel tem razão. Com inteligência e com pessoas muito, muito capazes. Pinta Costa e Pedroto. Porque gritar também gritava. Com o Américo de Sá, com o Pinto Magalhães, etc. O Porto tomou o poder com inteligência. Sem dúvida. E é uma tomada de poder, uma coisa brilhante e que durou 2 décadas e meia, não é coisa pouca. O caso da tomada de poder do Futebol Clube do Porto é um caso de estudo, bem feito, com inteligência e com capacidade. Mas não foi a gritar também gritava antes. Toda a gente que às antes gritava. Com o Américo de Sá gritava-se, com o Pinto Magalhães gritava-se, só que não se tinha capacidade, inteligência e eficiência para a tomada do poder. A dúvida se foi Pinta Costa ou Pedroto, os arquétipos não te sei dizer. Acho que foram os dois. Só para terminar, isto é muito bom estar aqui a discutir as lutas do poder e estarmos aqui a tornar uma discussão que é uma discussão material numa discussão ascética, cheia de paninhos de algodão e álcoolzinho para curar as feridas. O que eu estou aqui a dizer é que em 4 jornadas, em 3 exercícios de passado, não é uma pequenina ferida. E a ferida está a lastrar. E nós gostamos de futebol. Devemos olhar para isto, independentemente da clubite. Não é Porto, não é Sporting, não é Benfica. O que acontece é grave. O que está a acontecer é grave. E isto pode ter consequências. E todos nós temos aqui, enquanto comentadores, uma perspectiva e uma, enfim, quase obrigação de termos racionalidade, de vez em quando arrumarmos a nossa subjetividade e sermos um pouco objetivos. Isto não faz bem ao futebol. Não é possível que isto aconteça em jornadas consecutivas. Isto, se continuar a acontecer, pode ser complicado. As pessoas estão insatisfeitas. Ninguém quer, ninguém precisa e nós não podemos tolerar. Isto num momento em que o comentador Miguel Guedes
aplica a sua racionalidade para ir mais longe que o treinador no Espírito Santo. Enfim, faz-me alguma confusão. Nunca discordaste do treinador? Muitas vezes. Mas eu só queria dizer uma coisa. Vai acontecer mais vezes. É que o Miguel há bocadinho falou no progressismo e de que isto é uma perspectiva de futuro, não é um regresso ao passado. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. O único discurso que eu ouvi esta semana ao teu presidente, Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa, não foi propriamente um discurso de futuro. Porque nos anos 80 do século passado eu já ouvia aquele discurso. O Norte unido e somos todos contra eles e quanto mais nos quiserem deitar abaixo, mais fortes nós estamos, mais João, não sei o quê. Eu percebo o que estás a querer dizer. É eficaz? No dia. É eficaz? Será útil? No é dia. assim que Olha, para esta jornada não foi certeza. Mas digo-te uma coisa. No dia em que o Porto esquecer que é mais que um clube, está a esquecer parte da sua essência. O Porto é mais que um clube e passa também por esse tipo de discurso e passa por esse tipo de argumentos. O Porto, de facto, é uma bandeira. É um porta-estandarte. É verdade. Num país super macrocéfalo, super centralizado, o Porto é de facto isso. E tem que assumir isso e não pode esquecer isso. Esqueceu isso durante 2 ou 3 anos. Esqueceu isso. E está a pagar o custo disso. Independentemente do discurso ser assim ou assado, importa a convicção e a razão. E eu estou convicto que nós só podemos retomar um caminho diferente, só podemos voltar a ganhar poder, preponderância, o que é justiça no futebol, só podemos enfrentar os nossos adversários de olhos nos olhos, não esperando com este tipo de confronto sistemático, não esperando que haja penaltis por marcar, expulsões por fazer e que todos os erros sejam sistematicamente contra o Porto, se nós alavancarmos o nosso discurso na inteligência. Só isso pode fazer caminho. Há aqui uma fronteira que nitidamente nos separa. Há aqui uma fronteira que não confundir, permite-me só, não confundir isto com outra coisa. Quando o Pedroto disse, a frase que disse, enquanto formos bons rapazes, fomos sempre comidos, isto é uma manifestação de inteligência. Claro. E nunca de violência. E essa violência que nós temos que evitar a todo custo. As pessoas estão muito incendiadas. Ninguém disse o contrário. As pessoas estão muito incendiadas. E nós temos essa função. Eu estou muito de acordo contigo. Tu, se calhar não gostas e se calhar não é agradável para ti eu estar de acordo contigo. Mas é evidente, quando o Pedroto diz, nós, enquanto formos os rapazes, não temos hipótese nenhuma, é uma atitude de inteligência. E depois houve uma tomada de poder de Futebol do Porto. Ora bem, essa tomada de poder de Futebol do Porto foi exercida e de que maneira? Não é? O país sabe o que foi. O país sabe o que foi. E de modo que é assim, foi um exercício de poder de uma forma tremenda. 125 de abril no futebol é uma coisa extraordinária. Pá. Houve um exercício do poder tremendo. E é evidente que é mais difícil quem teve esse exercício, agora, de uma forma que eu acho que tens razão, justa e legítima, dizer quer equilíbrio, quer igualdade. Epá, quem foi o dono disto tudo tem mais dificuldade. A palavra é fácil, mas a razoabilidade disso é mais difícil. Para fecharmos este tema, João... Eu não quero viver nem há 3 anos atrás, eu quero viver neste campeonato. Portanto, acompanhem-me, por favor. Sim, João, para encerrarmos só queria... Enfim, para esclarecer bem as coisas e para deixar este ponto absolutamente transparente, há aqui uma fronteira que visivelmente me separa do Miguel, enfim, alguma vez tinha que ser, e me separa do Rui. É que eu não admito que haja alguém que goste mais do Benfica do que eu. Tanto como eu, haverá milhares de pessoas. Mais do que eu, acho muito difícil. Mas para mim, o Benfica é só um clube que tem princípios, que tem valores, que tem uma ética, tem um passado, tem com certeza um presente, há de ter um futuro a todos os títulos, e títulos aqui não é por acaso, a todos os títulos, muito interessante, mas trazer para o domínio do futebol, trazer para o domínio dos clubes realidades que não têm nada a ver nem com o clube, nem com o futebol, isso não faço. Grave para mim foi o que se passou há 15 anos em Nova Iorque e em Washington. Não é que fique por marcar um penalti no Estádio do Dragão, ou um penalti em Aroca, ou um penalti seja onde for. Vamos ter que ter a noção, e aí é que eu acho, e aí acompanho o Miguel, enfim, não sei se propriamente na essência, só no discurso, porque provavelmente temos maneiras diferentes de olhar para as coisas. Aí é que eu acho que nós temos que ser minimamente pedagógico. Com certeza. Um jogo de futebol vale um jogo de futebol. Não vale uma vida, não vale um ato de violência, não vale nada dessas coisas. E enquanto não separarmos as águas, enquanto acharmos que os clubes são bandeiras e são muitas vezes correias de transmissão de coisas muito perigosas, e não estou a falar do clube A, do clube B ou do clube C, estou a falar de todos,
Enquanto não tivermos essa noção e não pusermos nós água na fervura, a coisa vai dar para o torto. Mas eu acompanho o... Mas rapidamente, Rui, eu acompanho o jogo que está a dizer, mas acompanho em parte, quer dizer, do ponto de vista do que ele disse, com certeza. Mas é evidente que os clubes representam mais do que o futebol, como é óbvio. Portanto, isso... Representam paixão, com certeza. Não é para isso. Mas estão... Muito bem, eu diria que... E até podem ter atitudes profiláticas nesse sentido. Quer dizer, enquanto a Irlanda do Norte teve o problema que teve entre católicos e protestantes, na Escócia, Celtic e Glasgow Rangers amorteceram todo o impacto religioso. De modo até podem ter o efeito profilático. E que há clubes que são mais do que o clube. É evidente que o Barcelona é mais que um clube, é a Catalunha, isso não há nenhuma dúvida. Eu diria que em termos de arbitragem isso, estão analisados quer os jogos do Benfica e Arouca, quer do Futebol Clube do Porto, com vitória de Guimarães. Já agora, para entrarmos no domínio mais daquilo que foi o jogo, para além das questões da arbitragem, convido-te, Miguel, a mostrar-nos qual é o teu topo desta semana. O meu topo é um jogador do Porto, Miguel Ayón, com que eu partilho parte do nome, mas não compartilho certamente nem 1% da capacidade para jogar futebol. É um jogador muito... É um extraordinário jogador de futebol que, nesta altura, vale por 5. Não é Layún, é 5, porque ele é defesa esquerdo, ele é defesa direito, ele é centrocampista, marca livros diretos e indiretos e, último, tem, inclusivamente, uma voz de comando que é apreciável para um jogador que não chegou assim há tanto tempo ao Dragão. É um jogador que mexe as medidas, de facto, e pela capacidade, pelo input físico que tem e pela inteligência do jogo. Dir-me-ão, defende menos bem. Sim, mas perante tantas qualidades, é um jogador que nesta altura é titular de caras. Quer dizer que será difícil a Maxi voltar à titularidade? É isso que eu queria refletir muito brevemente. Maxi não está em causa, obviamente, a enorme capacidade e pantos que põe no jogo e enorme entrega. É um jogador soberbo desse ponto de vista, mas sobretudo em 4-4-2, que o Nuno Espírito Santo ensaiou, ou 4-1-3-2, se quiserem, no início do jogo com o Vitória de Guimarães. Não me parece que Maxi tenha grande possibilidade de encaixar. É sabido que é importante que os laterais tenham muita profundidade num sistema de 4-4-2. É preciso ocupar aquela zona do espaço, do campo, é preciso chegarem lá. E, como tal, Maxi Pereira chega lá, mas recuperar é mais complicado. Julgo que Layún, nesta altura, Layún é titular indiscutível. Queria só dizer ao Miguel que, tendo em conta a forma do Nelson Semedo e o regresso do André Almeida, nós não aceitamos devoluções. Certo, não, de todo. E em relação ao Layún... Já saíram os dois Pereiras do Benfica. Em relação ao Layún... Não, o outro não era do Benfica, era sócio de Sporting. Quem é que era sócio? O Vítor Pereira. Lá os teus correligionários é que andaram a fazer não sei o que para expulsar. Não sei se depois foi expulso, se não foi. Não. Tu é que disseste aqui, contaste aqui que havia um abaixo-assinado para expulsar o... E tanto quanto sei, felizmente não foi avante. Só estou a dizer aquilo que disseste. Que é verdade, em relação ao Layún, há uma jogada de contra-ataque do Porto em que, espantosamente, quem aparece desmarcado e em posição de atirar à baliza, se a bola lhe tivesse chegado, é o Miguel Ayón. E é muito interessante porque o Miguel Ayón tinha precisamente salientado essa hipótese, dizendo que o Dragão, muitas vezes, acaba por, devido aos insucessos dos últimos anos, ser muito crítico e assobiar demasiadamente os jogadores. Ele dizia que se um estádio com a equipa é uma espécie de fuel, de gasolina, de bidão de gasolina para a equipa, nomeadamente para um jogador aos 90 minutos, se for preciso, fazer um pique de defesa-ataque. E o que o Layún fez foi precisamente a tradução disso num Dragão repleto e cheio de gasolina para queimar. Rui, funcionou bem aquela alteração promovida por Nuno, juntando de Poitre a André Silva no ataque? Acho que sim. Não, o Nuno Espírito Santo é um treinador consistente. Tem um meio campo com superávit de qualidade, como é óbvio. A defesa são aqueles, como a Miguel outro dia reconheceu. Se houver uma lesão, como é que é? Esse é um problema. Acho que funcionou bem. O jogo correu bem. Pronto, aquele lance da bola na cabeça de Oliver Torres vale o que vale. Acontece uma vez um autogol a seguir. Num campeonato e um autogol a seguir, portanto, correu-lhe favoravelmente bem. Mas o Futebol Clube do Porto mereceu ganhar. Quer dizer, o próprio Pedro Martins reconheceu. O Vitória de Guimarães jogou sem autocarro. Jogou um jogo olhos nos olhos. Um jogo muito interessante. Olhos nos olhos, esquece sempre. Mas o Moreirense também. Enquanto teve 11 para 11, também. E o Arouca. Portanto, condicionou enquanto pôde. Estou só a dizer que a questão, até se o autocarro este ano,
é uma tese, mas na prática... Espera, estou a dizer até... Espera quando fores a Tondela, vais ver O Estoril fez no Dragão de uma forma bem profiada, diga-se. Então, na segunda volta, com legítimo, etc. equipas mais fracas que vão ter que... E depois, quando um pontinho der para a sobrevivência... Desde que não haja antijogo, desde que não haja violência, é legítimo. Não é bonito, mas é legítimo. Mas é legítimo, cada um organiza taticamente a equipa com os jogadores que tem. Mas até agora, nem se tem visto isso, em boa verdade. Os jogos têm sido... Não se tem visto muito. Existiu relativamente abertos. No Porto Estoril tiveste isso. É talvez o jogo... Legítimo, da parte do Estoril, como é evidente. Sim, mas do modo geral, o Moreirense foi chegar ao falado. Não podes dizer que o Vitória de Setúbal tenha jogado sem autocarro na luz. Eram 2 linhas de 4. Sim, mas 2 linhas de 4 só com todos. Por aí... Depois depende onde é que põe o autocarro. Depende do parque de estacionamento, estás a perceber? Depois depende... Se for mais à frente é uma coisa, se for mais atrás é outra. Está bem, mas depende aí um bocado da... Atenção que eu não estou a tirar mérito ao Vitória de Setúbal. Mas estou só a dizer que se o campeonato fosse até ao fim, como foi até agora, eu dava-me por satisfeito. Mas não pode ser. Não, se fosse, que eu acho que não vai ser. Claro. Por antijogo, por entradas para magoar a sério. Não houve entradas para magoar a sério. Vamos ouvir António Salvador. Acho que o campeonato está razoável. Vamos ouvir António Salvador a entrevista ao Jornal de Notícias a dizer que afinal Rafa até queria jogar no Porto, mas que Pinto da Costa se apercebeu do interesse do Benfica e lhe ligou a dizer que não entrava em leilões. O líder do clube minhoto garantiu nas declarações que vamos ouvir a seguir que os 3 grandes estiveram interessados no jogador. Eu ficaria tudo contente que o Rafa ficasse em Braga, continuasse em Braga. Não andei a oferecer o Rafa a clube nenhum. Os clubes vieram procurar o Braga e o Braga definiu as regras, qual era o valor para que o Rafa pudesse sair para outro clube. E foi assim que o Braga fez. Obviamente que numa fase, a primeira fase foi o Porto, depois apareceu o Benfica. Com um impasse do Benfica, já perto das inscrições, não ter o assunto resolvido, apareceu o Sporting, mas isso, a partir dali, era o jogador que teria que decidir, era o seu representante que teria que decidir como é que queria fazer, desde que o Braga cumprissem com as regras que o Braga pôs para que o negócio pudesse ser feito. Certo da entrevista, nas declarações em papel ao Jornal de Notícias, António Salvador acabou por revelar que a primeira opção de Rafa seria o Porto, mas numa altura em que não estava o Benfica ainda na corrida. De alguma forma, achas que já não merecia os 20 milhões que Luís Filipe Vieira disse que estaria disposto a dar? Não. Então, se me quiserem contratar... para mim é complicado porque eu gosto muito da RTP, mas se me quiserem contratar para um canal que eu considero que é melhor do que aquele onde eu estou, e eu digo que estou interessado, obviamente, não sou burro, mas depois aparece um canal ainda melhor e eu penso, não, se calhar dá mais jeito, não é? Em vez de ficar no grau 2, vou logo diretamente para o grau 1. Portanto, aquilo que o Rafa faz é aquilo que qualquer ser humano faria. É melhor jogar no Porto do que em Braga? É. É melhor jogar no Benfica do que no Porto? Pelos vistos, na opinião do Rafa, Não estás a ponderar a hipótese do grau 1 ter desistido. O grau 1 era o Benfica não desistiu, tanto contratou. Era o grau 1 para ti, era o Benfica? É. E o grau 2 era qual? O grau 2 era o Porto. E qual é que vale mais? Isto para mim está tudo ao contrário, pá. Está bem, eu sei que para ti está ao contrário. Agora, aquilo que para mim releva mais destas declarações de António Salvador é que, tal como eu já tenho andado a dizer, a informação não está a fluir no Sporting Clube Portugal. Porquê? Porque não disseram ao Jorge Jesus que estavam interessados no Rafa e o homem veio desmentir. Isso já falámos na semana passada. Não, mas agora o António Salvador confirmou. Então eu não te disse que sim. Então, mas o Sporting sim, mas era aquela tese do não falámos na semana passada, vamos repetir. O Sporting desmentiu essa tua hipótese. O Sporting desmentiu essa tua hipótese. Não desmentiu o quê? Houve um desmentido, um comunicado. A questão do empréstimo. A questão que o Sporting estaria interessado... Desmentiu. Se desmentiu, eu não vi. Que ficaria no Braga? Não, se desmentiu, devo dizer que não vi. De uma quantia? Devo dizer que não vi. Não viste a entrevista do teu presidente à SIC? E vi o que não respondeu sobre essa matéria. Não vi desmentir, nem confirmar. Em qualquer circunstância... Não vi desmentir, nem confirmar. Em qualquer vi
omitir aquilo que eu ainda disse até agora. Nada do que disse aqui António Salvador te surpreende em relação ao interesse do Sporting, nada te surpreende daquilo que disse António Salvador. Eu tinha dito que achei que o Sporting tinha um interesse, que era um interesse no ativo, e que até o que eu sabia é que oferecia 8 milhões. Não digas, 45% do passe. Diz num jogador. Sim, mas era mesmo porque não era para vir. Quando o Jorge Jesus disse que não estava a contar com ele, não havia aqui uma dissonância na administração da SAD e tal. O presidente era para vir, mas não era bem para vir, percebe? Não era nada. Era mesmo, para comprar o passe, era para comprar, mas não era para vir. Já explicaste isso a semana passada, seria para vir apenas na temporada. Mas isso é tão claro como Miguel, percebemos também por esta entrevista que o Porto esteve muito interessado em Rafa, que o jogador também estaria interessado, mas que depois Jorge Nuno Pinto da Costa, percebendo que havia outro clube, neste caso o Benfica interessado, disse que não entrava em leilões. Parece que o Porto perdeu aqui a oportunidade de contratar um todos os jogador. clubes O Porto perdeu uma oportunidade de contratar um jogador interessante e que fazia falta, sobretudo antes da vinda do Diogo Jota para o Foco do Porto, fazia falta ao plantel do Porto. O plantel do Porto precisava de um jogador que desequilibrasse, com velocidade, com profundidade, como a Rafa. Agora, o Porto não entra em leilões porque não quis entrar em leilões, porque não pode entrar em leilões, porque não deve entrar em leilões dessa quantia. Porque o Porto, nesta altura, olhando para as finanças... Por incapacidade de entrar num leilão com o Benfica, nesta altura? Eu diria por inteligência e por gestão de política desportiva correta e com todo sentido. Por incapacidade seria absurdo para o Porto, nesta altura, estar a negociar o Rafa na ordem dos 20 e tal milhões de euros. Era o que faltava. 20 e tal milhões, foram 16,4. Sim, tá bem. Vamos ouvir Rui Vitória. Eu também pensei que o Alan Ruiz tinha custado tanto e afinal custou mais 3 milhões e tal de comissões. Que diabo? Mas, Carlos, vamos ouvir o Rui Vitória e ele entende que o Benfica pode ser uma equipa diferente esta temporada. Numa entrevista à UEFA, o técnico encarnado assume que quer chegar aos oitavos de final da Liga dos Campeões. É um grupo equilibrado, um grupo difícil, em que acredito que todas as equipas vão ter esperanças e vão ter como objetivo e acreditar que podem passar. E o nosso objetivo é tão simples como isso, foi como foi os anos anteriores, é passar de facto esta fase de grupos e trabalhamos passo a passo. Numa equipa como a nossa, nós temos que nos perceber onde é que estamos colocados, nesta linha de montagem, se é que se pode chamar assim. Os clubes em Portugal não são o fim dessa linha. E as equipas têm mesmo estas características, que é poder também ser, de certa forma, alteradas em função daquilo que são as pequenas características que cada um dos jogadores tem. E nós não vamos ser iguais porque temos jogadores diferentes. Benfica, Besiktas, na próxima terça-feira, em direto na RTP1, estreia da equipa encarnada na Liga dos Campeões esta época, 19h45, obviamente a não perder na RTP1. E, João, eu começaria por pedir o teu topo e fundo desta semana, para entrarmos na conversa do Benfica. Vou começar pelo topo, como pessoa positiva que me considero, e até porque o homem acabou de falar. O meu topo é Rui Vitória, chamei-lhe o lançador de pérolas, porque, evidentemente, por razões que se prenderam com algumas impossibilidades, mas isso fica para mais tarde, mais uma vez, Rui Vitória não teve problema nenhum em atirar com um miúdo para a equipa, entrou só aos 90 minutos, entrou quando tinha que entrar, pôs Rafa a jogar depois de, não sei se 2 ou 3 treinos, ponho eu, também por necessidade, mas mais uma vez aquilo que se percebe é que há treinadores que olham para a qualidade, para o momento, para o apuro de forma dos jogadores e não olham para os bilhetes de identidade, nem têm qualquer espécie de preconceito em relação à respectiva origem, se vêm da academia do clube ou não vêm da academia do clube. Portanto, eu acho que Rui Vitória, da mesma maneira que no ano passado lançou Nelson Semedo, relançou Gonçalo Guedes, não foi ele o primeiro a pô-lo a jogar, lançou Lindelof e lançou Renato Sanches. Este ano já lá temos a bica, o Zé Gomes, que mais um bocadinho tinha marcado um gol, mas enfim, não marcou. E agora já vamos para o teu fundo, sem querer dizer já tudo, até pode ser titular na Liga dos Campeões, ou pelo menos ser um jogador. Eu acho que pode acontecer, muito embora, segundo as indicações de hoje, aparentemente Mitroglou está recuperado. Perto da recuperação. Acho que há momentos em que é preciso mesmo ir à bruxa, porque isto não pode ser fruto de nenhum problema
nem dos próprios jogadores, nem de nenhum departamento médico. Quer dizer, há lesões que coincidem. Este é o chamado azar dos Tavares, porque primeiro foi Jiménez que voltou mal da seleção mexicana, depois foi Jonas que reincidiu numa ferida no pé, depois foi Mitroglou também na seleção, e nem sequer o Luka Jovic estava disponível para jogar. Portanto, de repente, criou-se ali um vazio, mas eu acho que Rui Vitória, mais uma vez, e até pela maneira como decorreu o jogo da Aroca, e pela maneira como ele foi mexendo na equipa, mais uma vez com a entrada do Samaris para aguentar a coisa quando foi preciso. É o tampão. É um treinador que também tem o seu lado pragmático, embora tenha o lado corajoso, emocional, ambicioso, que eu também gosto. Acho que espero que esta vaga se afaste rapidamente do Estádio da Luz, porque a gente quer ver os homens a jogar. Quer dizer, ao fim de 4 jogos só vi o Jonas jogar um jogo. E isso chateia-me um bocadinho. Não é? Eu gosto de ver o Jonas a jogar. Não é só pelo que ele faz pelo Benfica, é pelo que ele faz pelo futebol. E o mesmo vale para Jiménez, que até estava em muito boa forma, e para Mitroglou, que precisa de jogos para subir de forma. Miguel, resolveu bem esta equação difícil, Rui Vitória, em Aroca? Era uma equação, de facto, difícil e acho que resolveu bem. E não havia muitas opções. É evidente que Rafa estava quase destinado a ir a jogo neste jogo. Parece-me que o Benfica faz uma primeira parte muito interessante, sobretudo os primeiros 30 minutos muito interessantes, com boas soluções, explorando até as costas da defesa do Aroca, baralhando de alguma forma também o Aroca. Estranhei, sinceramente, a questão do Lito Vidigal ter abdicado o Nuno Coelho como trinco e recuando para central. Acho que perdeu ali, de facto, uma válvula e um tampão importante, fundamental no Aroca. Também estranhei que Walter Gonzalez tivesse começado o banco e viu-se como ele mexeu com o jogo quando entra para campo, mas o Benfica ganha bem, parece-me inquestionável. A grande penalidade sobre o Rafa é clara, inequívoca, e pronto, é interessante ver Rui Vitória a falar de arbitragens, não estamos sozinhos. Rui, parece-te que esta é uma solução que de alguma forma pode ser interessante para o Benfica, numa situação semelhante, ou até noutro tipo de cenário, mesmo que tenha algum destes jogadores? Não, eu creio que se há jogo em que há uma vitória de Rui Vitória é este. Porque ele tem, como o João disse, um cenário muito adverso. Não é faltarem 4 jogadores, é faltarem 4 jogadores ali. Faltar um defesa, um meio campo. Se fosse um em cada setor era mais fácil. Isto é quase como não terem guarda-redes para jogar. De repente não há 4 centrais, tens que adaptar um trinco e lateral. E de modo que aqui é que é o mérito do treinador. Eu acho que se tivesse que dar uma nota de 0 a 5, dava 4 ou 5 a Rui Vitória e 1 ou 2 a Lito Vidigal. Acho que é uma vitória dos treinadores, do treinador. E é um mérito de Rui Vitória, ponto 1. Depois o jogo correu relativamente feição ao Benfica, mas o Benfica fez muito para que o jogo não corresse de feição, porque isto também não corre de feição porque corre de feição. O Benfica fez por isso. Quem não tem com caça com gato, os gatos são bons. O Rafa é um grande jogador, como é evidente, não é? Mas, quer dizer, é evidente que ele montou e montou bem. O Rui Vitória está cada vez mais pragmático. Vem crescendo como treinador, como é evidente. O voltar a meter o Samaris para trancar o jogo, quando está perfeitamente normal, era o que eu faria. E é o que os adeptos não gostam que façam. Isso é que me preocupa. Preocupa-te a ti. A mim preocupa-me que o Rui Vitória seja tão eficaz. Que eu gostaria que ele não fizesse. Mas, aos 82 minutos é uma solução normal. Não, para mim é, mas sabes que os adeptos gostam. Mais um avançado, vamos para cima dele. Olha que eu não ouvi ninguém a assobiar nessa altura, não ouvi nenhuma Tu sabes que, porventura, profilaticamente, o que a gente diz, algum efeito tem. Eu também não vou tão longe. Acho que não. Acho que não faço doutrina nenhuma. Mas admito que haja um ou outro. Não me vais dizer do alto do teu sportinguismo que és tu o guru do Rui Vitória. Não, era só o que faltava. Pronto. Não, estou só a dizer que há análises pragmáticas. Não estou a falar do Rui Vitória, porque ele perguntou-me ao treinador do Benfica. Se fosse do Sport ou do Porto, eu diria o mesmo. O treinador é um treinador. Sim. E analisa o jogo mediante o que analisa o jogo. Então ele está a jogar em Aroca com um campo difícil. Ele fez o que tinha que fazer. Estou só a dizer é que... Tu estavas a dizer que os adeptos... Ou seja, de algum modo, quando eu também dizia que os adeptos gostem de mais... vai havendo um conhecimento normal dos adeptos. Um reconhecimento do pragmatismo dos treinadores. Quer dizer... de algum modo estou-me a desdizer do que disse há pouco. Eu lembro quando era dizer, mete mais avançado, mete mais... Hoje em dia já não é bem assim. Quer dizer, o pessoal... Porque há muito programa de televisão, há muita análise tática, há pessoas... Vê-se o futebol de outra forma, é isso? Vê o futebol de outra... O que é melhor,
Que vê o futebol como o treinador vê, porque o treinador vê o mesmo futebol que a gente vê. Qual é o problema dele? É que tem que tomar decisões. E é responsável por elas. É tão mais fácil não ter. Ora bem, ao passo que nós é 31 de boca. E ele tem que tomar a decisão e ser responsável pelo resultado das decisões que tomou. Exatamente. Porque o jogo ele vê o mesmo que a gente vê, não vê o outro. Agora é responsável pelas decisões. Pronto, sim, é esse o ponto. E a diferença é grande. Já se percebeu que a tradição conservadora do Benfica para trancar um jogo é Samaris, e faz todo sentido, como é evidente. É o jogador que o pode fazer. Gostaria também de ressalvar a exibição do Festa, que faz uma exibição... Quem? Do Festa. O Festa está a ser monumental, faz uma exibição monumental, e nesta altura é o jogador que mais equilibra o Benfica. É um dos 3 totalistas em jogos e minutos que o Benfica tem até agora. Não, o Fetcher é um jogador incontornável no campeonato. Sem dúvida, isso não há dúvida. Os outros são o Júlio César, obviamente, mas o terceiro é que ainda é mais, para mim, ainda é mais definitivo, que é o Grimaldo. São os três jogadores do Benfica que jogaram até agora 360 minutos. Meus caros, um minuto para cada um. Eu queria perguntar-vos sobre mais uma troca de palavras entre Benfica e Sporting esta semana, com Luís Filipe Vieira dizendo que com Jesus não era possível planear nada a médio e longo prazo. Jesus respondendo que teve 7 treinadores em 6 anos antes de o próprio Jesus chegar à luz. Depois olha que não são 7, Carvalho. Sim, o Jesus enganou-se. 6. E depois Bruno Carvalho dizendo que Jesus não é treinador para para qualquer presidente. Este é um capítulo que se percebe ainda não está encerrado, definitivamente. Há aqui uma petite histoire, porque não há muito hábito, ou não havia, temos que recuar muitos anos de um treinador passado Benfica para o Sporting. Mas eu acho que isto mais uns meses e fica resolvido. Já agora, grande entrevista de Luís Filipe Vieira. É um dos dirigentes desportivos que mais progrediu nos últimos anos. É a entrevista que ele dá. E uma coisa é preparar com assessores, etc. Ele dá uma entrevista. Grande progresso de Rui Vieira. Ponto 1. A resposta de Jesus é fatal. Então não é possível programar comigo em 6 anos. Nos outros 6 anos houve 6. É do Jesus, é brutal. E também é tão brutal que Vieira nem responde. É tão brutal. Brutal, isto é factual. Vieira não responde a treinadores. Com certeza que não, também não tem resposta para dar. E depois, a entrevista... Já agora, para arrematar, a entrevista de Bruno Carvalho também. Portanto, mas vamos lá ver. Até acho que o patamar subiu. Muito bem. O patamar subiu. Vieira não ofendeu... Temos de ouvir o João, senão não temos tempo, João. Acho que tiveram 30 segundos a tua... Mais do que eu relevo, sobretudo, uma coisa. Eu ouvi o presidente do Sporting do Benfica abrir bastante o jogo em relação àquilo que tenciona fazer, em relação a objetivos, mas factualizou, disse aquilo que disse em relação à escola de jogadores, disse aquilo que disse em relação à mudança de paradigma, disse aquilo que disse em relação à sua disponibilidade para se sentar à mesa, fosse com quem fosse, desde que fosse para discutir futebol, não o obriguem a ser amigo das pessoas, claro. Factualizou. Já o presidente do Sporting parece-me que, enfim, lançou umas achas para a fogueira, tentou dizer algumas coisas. Muito bem. Acho que aquela coisa de... Vamos terminar, João. Acho que aquela coisa de Jorge Jesus não é treinador para qualquer presidente. São contas que talvez valha a pena Bruno de Carvalho fazer daqui a 5 anos, quando a igualar ao mesmo tempo. Vamos à resposta à pergunta que fizemos esta noite. Fica para a semana. Tempo para mais. A pergunta que lhe colocamos foi esta, porque está a chegar a Liga dos Campeões, a fase de grupos. Qual das equipas vai ter melhor percurso? Esmagadora maioria de respostas favorável ao Benfica, 92%, 4% para o Sporting, 4% também para o Futebol Clube do Porto. O trio de ataque regressa no próximo domingo, às 10 da noite, já com o Gilberto. Meus caros, muito boa noite para si. Até breve. Obrigado.